Está no ar o podcast mais badalado desse YouTube. Com vocês agora aqui vai ficar mais badalado ainda. Olha o que eu aprendi. É o podcast que não entrevista pessoas, que entrevista o repertório dessas pessoas. Para quê? Para aumentar o teu repertório, para te dar conhecimento e fazer com que você consiga conversar com qualquer pessoa e resolva algumas situações da sua vida. Para iniciar esse episódio sobre foco, não posso deixar de falar das pessoas que nos apoiam sempre. Para começar, vou falar da Era Contabilidade. Inclusive, hoje temos aqui uma médica que sabe o que eu vou falar agora. E o Túlio, lá da Era Contabilidade, toda a sua equipe, já estão na área há 50 anos, eles fazem o que com os médicos? Eles conseguem ajudar no planejamento, no gerenciamento financeiro de uma clínica. Porque a habilidade do médico é ser médico. Ele tem que ir naquela especialidade dele. Se ele tiver que ficar se preocupando com conta, boleto, com imposto, com tributo, ele vai perder a chance de fazer o que ele faz de melhor. Então a Era Contabilidade faz isso para você ficar livre, você médico, ficar livre para fazer aquilo que você realmente sabe. Então você às vezes se perde, ganha muito dinheiro, às vezes gasta um pouquinho ali, não se importa muito, não faça mais isso. Tenha esse controle financeiro, consiga deixar a sua clínica cada vez mais estruturada financeiramente para você ganhar X e conseguir fazer valer esse dinheiro, não ficar desperdiçando com coisas à toa. O telefone está na tela, segue eles também lá na rede social, conversa com o Túlio, com a sua equipe. Você, principalmente médico de todo o Brasil, porque ele atende também de forma remota, você tem que fazer um planejamento financeiro, uma organização financeira para o seu dinheiro não ir pelo ralo. Além da Era Contabilidade, temos também aquele que nos alimenta e muito bem, que é Burguerita Lanche, que é do Tiagão. Você que é aqui de Rio Preto e região, vai lá no Burguerita Lanche, fica ali perto do Mufato, na JK. Tem o trailer de lanche agora, ele aumentou o espaço dele, inclusive, tá incrível. Os melhores lanches da cidade. Inclusive, ele vai lançar uma campanha muito legal, fica esperto aí. Mas tem o cupom de desconto aqui, se não me engano é Burguerita 20, 20% de desconto. Ou seja, você não tem por que não comer Burguerita Lanche. Hoje vamos falar de foco, então temos muita coisa legal, até aqui temos um personal incrível. E ele vai te ensinar a comer um lanchão gostoso, tomar uma coquinha legal e depois você vai lá e queima as calorias. Não fique preocupado com isso. Nós vamos resolver esse seu problema. Então, Burguerita Lanches, 20% de desconto. Segue também lá no Instagram, porque sempre tem novidade. E aproveita esse cupom de desconto. Era Contabilidade, Burguerita Lanches são os nossos maiores apoiadores neste momento. Apoiar o quê? Apoiar essa equipe maravilhosa que eu vou apresentar para vocês agora. Começando na à frente, que é a Marcela. Marcela, que é médica, super focada também, por isso está aqui. E além de ser uma grande médica, uma pessoa que vai trazer muito conhecimento, é minha amiga pessoal. Já fui jantar na casa dela, ó, uma vez só, acredita? Uma vez só, cara. Falta de convite não foi. Foi sim, fica no ar registrado, uma vez só. E falou assim pra mim, tá, vou dedurar mesmo. Vamos lá na minha casa, fazer um ravioli, fazer não sei o que. Foi pra Itália esse dia, aprendeu um monte de coisa. Chega lá e pedi uma pizza. Ah, mas... Mas era italiano. Nem patrocina o nosso podcast, é pizza. Pra sujar a louça, né? Pra sujar, tá vendo? E se fosse sujar, eu ia ter que lavar. Mas tudo bem, amigos. Bem-vinda, Marcela. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que foco é um assunto que eu tenho bastante interesse, que eu gosto muito de falar. E achei muito legal essa oportunidade de vir aqui com os dois pra gente debater e discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Que legal. E a Marcela é minha sócia também no projeto, inclusive no podcast. Nós estamos aqui com a Anne White, ela e o Victor. O Victor também vem em breve. Já ele é o próximo. Alguma coisa ele vai falar aqui, porque ele sabe de muita coisa também. E ontem a gente fez uma aula só fazendo aqui um protesto, ele foi com a camisa do São Paulo, tá? Não permito isso, ok? Nunca venho com camisa de time aqui, pelo amor de Deus, não sei que seja o Corinthians, claro. Então nós somos sócios também, vários projetos, vamos cada vez bombar mais. E quem sabe um dia eu consiga fazer uma cirurgia plástica e não pagar pela anestesia, porque tem aqui uma parceira, que eu tô precisando. E indo agora para o nosso personal fortão que eu coloquei lá no nosso Instagram, Everton com H. Everton com H. Obrigado por ter aceitado o convite, também super focado. Primeira foto que eu vi tua, que o Herbert, que estava aqui semana passada, me mandou. Pessoas, conhece alguém focado, academia e tal? Ele pegou uma foto. Eu abri, um cara trincado aqui, todo nojento aqui, cara de marrento, mas cheio de músculo. Eu falei, pô, vou chamar esse cara, vou chamar depois do próximo convidado também pra gente fazer um bom bate-papo sobre foco. Obrigado por ter vindo, personal. Tu compete também? Não. Porque não quer, né? Não. O cara é forte. Tira a roupa aí pra mim. Na hora do fortão. na hora do fortão, chegou aqui e falou, cadê aquele fortão? Cadê? Não, tá aqui, não veio? É fake? É outro. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí pra estar batendo um papo com vocês, falando aí sobre foco.
nossas experiências aí no dia a dia. Vai ser um bate-papo bacana. Muito bem, né? E temos ele que é focadíssimo, principalmente na parte profissional. Meu amigo pessoal. Já fui na casa dele nova, ele acabou de construir uma casa incrível. Exato, 0 vezes. Nunca me chamou pra ir na casa dele. E já faz 1 ano que ele tá na casa já. Na casa antiga, que tinha que fazer reforma, ele me chamava pra ir. Então, Ricardo, agora ficou novinha? Ricardo, vem aqui fazer um churrasco. Eu chegava, tinha que fazer a mudança e depois comer a carne. Eu tinha que assar ainda a carne, inclusive, mas tudo bem. Ricardo Mineiro, meu parceiraço, meu amigo, pô, irmão demais, ele sabe disso. Corretor, aliás, hoje ele é diretor comercial da Sete Par, mas corretor de formação ali, trabalha muito tempo com isso, com vendas. Obrigado pelo convite também, meu querido. Obrigado a você, Ricardão, e vamos contribuir aí para poder ajudar mais as pessoas. É isso aí. Agora a produção vai rodar aquela vinheta, porque nós batemos a meta. Semana passada tínhamos que ter 150 inscritos, que é pouquíssimo, tá? Você que está assistindo aí, não faz sentido ter um vídeo, 400 visualizações e 130 inscritos. Então você que tá aí agora, já aproveita, nós não vamos falar nada, vamos ficar em silêncio 10 segundos para você dar o like nesse vídeo e clicar ali em inscrever-se. Não paga nada, é rapidinho. Vamos lá, silêncio. Agora que eles já se inscreveram, nós já batemos a meta, que estamos em 160 e poucos inscritos. Por favor, produção, roda a vinheta que nós tanto merecemos. Vinheta animada, por favor. Hã? Não foi isso. É isso aí mesmo? É isso aí. Mas o que tem que fazer pra ter uma coisa mais... Pelo menos 200 inscritos. 200 inscritos? 200 inscritos. Tá vendo que eu tô falando pra você que tá aí? Custa clicar aqui em se inscrever? Poxa, não paga, é de graça. Vai fortalecer, vai fazer a gente ter uma vinheta legal. Mas a vinheta vai ter música na próxima? Pode ser? Pode ser. A musiquinha? Pode ser. Então já temos uma vinheta animada com musiquinha, legal? 200 inscritos, coloca aí pelo menos 70 likes nesse vídeo. Já dá o like, não custa também. Já tá aqui. Se você entrou pra nos xingar, dá o like, xinga, não tem problema. Se inscreve, porque vai ter muito mais chance de xingar a gente. Então se inscreve nesse canal agora, nesse exato momento. E pra falar de foco, quero saber, vocês sempre foram focados? Marcela, começar contigo. Tu sempre foi focada ou aconteceu alguma coisa na tua vida que foi uma virada de chave, assim, tipo, caramba, agora eu preciso tomar um jeito. Como é que foi? Eu sempre fui focada? Ricardo, eu comecei minha vida, assim, muito nova. Então, eu com 14 anos, eu já tinha tomado a principal decisão da minha vida, que era a minha escolha profissional. Uhum. Então, aos 14, eu vim do Prato, uma cidade de 25 mil habitantes. E lá eu sabia que as chances para eu passar no vestibular de medicina seriam menores. Então, aos 14, eu decidi que eu queria mudar para Uberlândia. Então, muito novinha, eu já me sentia focada para tomar esse tipo de decisão. Foi quando eu decidi pedir para os meus pais me apoiarem, mudar para Uberlândia e iniciar minha carreira ali. Então, aos 14 anos e meio, eu mudei de cidade, fui fazer o primeiro colegial em Uberlândia e ali eu já comecei a me dedicar. Abri mão de muitas coisas. 15 anos a gente, vou morar sozinha, vou... Delícia. aproveitar a vida, mas eu aprendi que eu precisava abdicar de muitas coisas para conquistar coisas futuras. Abrir mão de prazeres momentâneos visando conquistas maiores. Então, desde sempre, eu me vejo uma pessoa focada em várias esferas da minha vida. Nesse início foi profissionalmente e conforme eu fui evoluindo, fui adquirindo algumas conquistas, eu fui mudando os focos. A gente vai amadurecendo, mudando prioridades, conquistando alguns relacionamentos. E isso me fez dirigir para outros focos. Hoje em dia, eu me considero muito focada profissionalmente, mas principalmente na parte pessoal. Legal. Eu tenho voltado mais para o enriquecimento pessoal, meu autoconhecimento. E isso tem feito eu desenvolver muitas habilidades, muitas outras coisas, até inclusive tenho postado mais a questão da minha rotina. Essa questão da disciplina mesmo, tenho deixado um pouco mais exposta no Instagram, nas redes sociais, tentando estimular as pessoas para que vejam que quando a gente tem foco, tem disciplina, as conquistas, inevitavelmente elas vêm. Ela surge, muito legal. E tu, Mineiro, sempre foi focado? Mineiro é o Ricardo, tá? Que o apelido dele é Mineiro. Por que será? Porque ele veio também lá de Minas. De onde que tu é mesmo? Lá de Passos. É perto da tua Passos, cidade? não. Não. O Prata é Triângulo Mineiro, Passos É no final do mais Mineiro. pro sul. Entendi.
E tu sempre foi focado, meu querido? Ou aconteceu alguma coisa na tua vida que tu pensou, agora eu tenho que tomar um jeito? Como é que foi? Até vendo a Marcela falar ali da história dela, remeteu a minha também, né? Meu pai sempre vem da palavra comerciante, né, ainda, e sempre trabalhei com ele. E também, desde pequeno, a gente que nasce, né, atrás do balcão, tem essa ligação com venda, e venda remete realmente a foco. Porque você só vai ter resultado com venda se for focado. Então, eu me considero um cara, desde lá atrás, assim, muito focado. Não teve algo que fizesse mudar. Na verdade, vai só acrescentando ao tempo e melhorando. Uhum. Então, desde pequeno, tu já tinha essa noção mesmo, assim. Principalmente, até muitas das vezes eu tenho dificuldade em equilibrar a balança. Isso é até hoje. É isso que eu vou te perguntar. Entre trabalho, vida. Então, isso é um... Boa. Até por isso que eu falei do personal e tu, porque tu tinha comentado comigo isso. Olha, eu sou focado, mas para uma área bem específica que às vezes me faz mal. Segura aí que já a gente vai falar sobre o mal do foco, se é que existe um mal, né? Mas interessante. Essa camisa amarela aí de onde que é? Opa, isso é lá do Sete Sul. Sete Sul 2? Sete Sul 2, melhor bairro planejado de São José do Rio Preto. Ah, tem uma área, como é que chama lá? Melhor parque de lazer de São José do Rio Preto. Mais de 20 itens de lazer. Conhece, né, um pouquinho? Eu fui lá já. Já andei de skate lá. Tem até quadra de futebol e tal. Pump track. O que é pump track? Pump track é uma pista nova, que inclusive na região aqui tem muito poucas. Dá pra você andar de bicicleta, skate, patins, patinete. Caraca, que da hora. Exatamente, independente da idade. O mais legal é isso. Então a criançada com bicicleta pequenininha pode ir lá andar e é bem bacana. É uma pista cheia de ondas. Mas aí é um condomínio, tem que pagar pra morar ali ou só é aberto? É um bairro planejado, aberto, com essa estrutura que a gente leva para os nossos bairros para trazer aí a qualidade de vida para os nossos moradores. Caraca, então é da Sete Par, mais um empreendimento da Sete Par, Sete Sul 2, bairro top. Como que faz para comprar um lote lá? Só ligar agora. Agora? Fala o número aí. 0800 878 7777. Aí de novo olhando para a câmera. Como faz para comprar um lote? Só ligar agora no nosso 0800 878 7777 e fala que você viu aqui o nosso podcast. Isso aí, tem condições imperdíveis, você pode pagar em 2 vezes, quando você entra e quando você sai, é isso mesmo? Ou tem mais? Condições diferenciadas. Diferenciadas. Aí, plano de pagamento, sem comprovação de renda. Tranquilo para comprar seu lote. Caramba, então a pessoa que quer, tem aquele sonho que quer ter a sua casa, não tem mais tanto... Chegou a hora. Agora, realmente é mais fácil. A hora é agora. Graças a Sete Par, tá? Não é qualquer lugar que tem isso, não. Isso aí. Tá? Tem lugar que é muito difícil, parece que eles não querem que você compre. A Sete Par, ela quer que você conquiste o seu sonho. E agora o personal fortão sempre foi focado assim? Sempre foi forte, malhado ou teve uma virada de chave? Cara, não. Comigo foi uma virada de chave assim faz pouco tempo, cara. Sério? Conta pra gente. Às vezes eu tenho saída ainda. Não, também, todo mundo. eu fiquei feliz. Vamos, ufa! Já tem uma esperança. Todo mundo, Deus é bom. mundo pode evoluir, tá? Aí, vamos lá. Tá ao alcance de todo mundo, né? Cara, na parte física, assim, eu sempre fui envolvido com esporte, cara. Eu gosto de esporte desde que me conheço por gente, né? E vem praticando basquete de criança. Aqui em Rio Preto mesmo. Aqui em Rio Preto, futebol, natação. E o esporte, cara, é algo que sempre... É algo que pede foco, né? O esporte. Então, eu sempre fui envolvido, só que na minha carreira profissional, né? Que a minha profissão ela é envolvida com esporte, né? Eu passei a ter foco mesmo depois da pandemia, cara. Pouquinho depois da pandemia aqui, eu vi que eu precisava melhorar profissionalmente, precisava melhorar fisicamente, foi onde eu tive a virada de chave. Na questão de estudos, na questão de aplicar em mim o que eu tento passar para as pessoas, né? Então, assim, os meus alunos, né? Eu sempre motivei eles a fazer dieta, a treinar. E eu era um cara que não fazia isso, né? Eu era um cara que tinha hábitos de beber, não tinha uma boa alimentação. Aí eu falei, cara, como que eu vou cobrar um aluno meu, né? Um cliente meu, para que ele faça se eu não sou exemplo? Entendeu? Então foi onde eu tive essa virada de chave que eu comecei a aplicar mesmo
né? Tudo isso que eu prego hoje na minha vida. E eu passo a ser exemplo para as pessoas também, para os meus alunos, como a doutora falou também, colocar isso também nas redes sociais para motivar as pessoas. Então, eu acho que se você não tiver foco, né, para qualquer área da sua vida, você não consegue evoluir, né? O foco ele é determinante para que você consiga evoluir em qualquer coisa que você vai fazer. Seja atividade física, trabalho, enfim. E até pensando nessa parte de academia, de emagrecer, de ficar forte, existe, por exemplo, aquela questão, tem que ser 100% focado para conseguir chegar no objetivo, ou dá para quebrar uma exceção ali, tem uma exceção ou outra? Como é que tu acha que funciona? Cara, é assim, velho, porque a gente sabe que para você evoluir, tanto, vamos falar de estética, né? Quando a estética caminha junto com a saúde, não tem como. Se você emagrecer, você vai melhorar a sua saúde, consequentemente sua estética, né? Você tem que ter disciplina. Eu acho que o foco ele não é algo que você faz, que vem sozinho, né? Ele é acompanhado de disciplina, acompanhado de determinação, de você ter regularidade. Organização é algo muito importante para que você tenha foco, porque se você não consegue organizar várias áreas da sua vida, né, seja ela alimentar, seja ela com exercício, seja ela com trabalho, você não vai conseguir focar naquilo que você precisa fazer. Então, eu acho que, tipo assim, para você melhorar fisicamente, melhorar a sua saúde, você tem que ter disciplina, você tem que ter regularidade. Mas, assim, tem algumas coisas que dá para você fugir, assim, você não precisa sofrer para fazer. Eu falo isso muito para as pessoas, assim, você não precisa sofrer, né? Você pode tomar uma cervejinha de final de semana, você pode comer um lanche, comer uma pizza, mas isso tem que ser controlado, né? Porque a gente sabe que a extrapolação é o que vai fazer mal para as pessoas, né? Em relação a físico, a saúde. Isso aí que tu falou, descontrolar, é interessante. Porque eu, por exemplo, agora estou tentando me controlar para não tomar o suco da Aos Sucos de manga. Mas eu vou ter que tomar um golinho desse suco maravilhoso. Aos Sucos, o suco da família brasileira. Nem sei se é o slogan dele esse, mas tem que ser, né? Tomar um suco de manga da Aos Sucos. Suco. Tu toma suco? Quer um suquinho da Aos Sucos? Já tomou já? Ainda não. Vou experimentar. É o melhor. Quer tomar agora? Acaba com essa água aí que a gente já coloca já. Esse suco aqui é direto da fruta, tá? Vou com licença aqui, audiência, só um minuto. Aí tá bom. Tem isso, tá, cara? Divide com mineira um pouquinho. Quer manga também? Manga. Marcela, tá tomando? Obrigada. Isso é foco, tá? Falar não. Sacanagem. Falar não é importantíssimo, Falar cara. não é importante. E aí é difícil falar não pra comida, por exemplo, tu que também malha pra caramba. A Marcela malha 5 horas da manhã. Não tem como. Mas A Carminha nem abre. É difícil. É difícil falar não? Eu sinto um prazer enorme em comer. Sim, e faz parte, eu acho que, do nosso social, né? A gente vai ter um encontro, encontrar amigos, família. A comida faz parte daquele momento. Sim. Então, é muito difícil. Você se torna, até você falando, a pergunta que você fez para o Everton, sobre não abrir exceções. Eu acho que isso nos torna até antissocial. Então, eu nunca fui dessa pessoa, assim, admiro quem é, mas nunca foi da minha personalidade ser extremamente rigorosa, extremamente rígida com dieta, treino. Eu faço o máximo que eu posso, com a disciplina o máximo que eu posso oferecer, mas também me permito abrir exceções. Então, não abro mão de um vinho no final de semana, que é o meu momento com o Vitor. Um vinho é uma forma de falar, tá? É uns vinhos, no caso. Mas eu não abro mão desses momentos. Não abro mão de uma reunião com amigos e que eu possa socializar, comendo alguma coisa, inclusive doce. Gosta de doce? Nossa, meu pecado é o doce, né? Mas quem não gosta, né? Tem como. Pô, eu não sou fã, cara, acredita? Sério? Não Eu tenho líquido a mais, é isso. O meu problema é líquido. Então, igual a Marcela tá... Pode falar. Não, pode falar. A comida ela tem um contexto social, igual ela falou. Então, não tem como. É difícil, Existem os extremos, né? Se a gente falar de um atleta, por exemplo. Um atleta de fisiculturismo. Esse cara, ele é extremo. Então, ele faz isso para aquilo que ele vai realizar, que é uma competição de Ele fisiculturismo. tem um Ele objetivo maior, tem um né? objetivo. Agora, para as pessoas que querem melhorar a estética, que querem melhorar a sua saúde, elas podem ter
momentos de socializar, porque a comida ela tem esse contexto social, mas elas precisam também ter em mente que ela tem uma rotina alimentar regrada, adequada, uma rotina de exercícios, vai melhorar a estética dela, vai melhorar a saúde dela. E hoje em dia muita gente acha, né? Hoje não, hoje já mudou um pouco isso, né, Marcelo? Marcelo pode falar também. Que estética é futilidade, não é. Estética, ela traz bem-estar mental para as pessoas. Então, a gente tem que buscar saúde estética, mas também não pode abrir mão do contexto social que a comida traz pra gente. Então, tem como equilibrar. Sim, legal. Isso, e eu acho que para manter o foco, assim, uma chave principal é você ver aquela tarefa não como um sofrimento, porque tudo se torna mais difícil quando você enxerga como um sofrimento. Então, você vê como algo que você tem que cumprir, mas não como uma obrigação que vai te trazer algum prejuízo, você vai ficar mal por aquilo. Então, eu, por exemplo, os meus treinos, eu vou às 5 da manhã. O dia que não dá, que eu tô extremamente cansada, ok, eu faltar, não tem nada eu não vou perder nada com aquilo. Não fica mal. Não fico mal. E a gente tem que ter essa liberdade, a gente tem que saber ter um equilíbrio. Legal. Né? Eu até acho que assim, só pode abrir exceção quem faz de uma certa forma regulada. Porque eu não abro exceção, porque eu tô sempre... Não é exceção. Quando eu vou na academia é uma exceção. O cara até pergunta, qual é o seu nome mesmo? Eu fui hoje, inclusive, tá? Porque eu vim aqui. Até quem viu o episódio passado pra hoje, tô mais magro. Com muita vergonha, né? Hã? Você não ficar com muita vergonha. Não, até no primeiro o pessoal falou, cadê o Ricardo? Não tô vendo esse que tá na ponta aí. Era eu, no caso, no primeiro dia. Mas hoje tô mais magro, você pode comparar lá, que hoje eu corri 30 minutos, fiz uma bike, fiz abdominal, já tem quase nada, né? Então hoje eu tô mais magro, tá? Hoje eu fui lá por causa de vocês aqui. Mas só pode abrir exceção quem faz com uma certa regularidade. Agora, quem não faz, eu, por exemplo, não tem exceção, tudo é fora. E a gente começa a se organizar mais, a gente vai falar mais sobre isso, dicas pra gente poder fazer. E o do mineiro, que eu acho legal que ele falou aqui também, é a questão de ter foco, às vezes até demais, isso prejudicar. Mas o que eu quero saber de ti agora, mineiro, é o seguinte, como que é esse foco no trabalho? Tu pretende, por exemplo, chegar em algum lugar, ou tu vê um dia por vez, ou tu pensa lá na frente, então, hoje eu tenho que dar meu melhor por causa disso e disso, ou então no final do mês tem que receber alguma coisa, ou então não, pensando daqui 1, 2, como é que tu pensa nesse foco profissional? Na verdade, eu acho que quando você tem o foco de olhar o à frente, né? Mas também não pode ser muito distante, que senão fica morno, né? Essa distância. Mas eu sempre olho na linha de onde que eu quero estar. O que eu quero... como que eu quero estar daqui 2 anos, 3 anos? E qual que é o meu objetivo? Porque muitas das vezes tem gente que tem o objetivo em ganhar dinheiro, outros ter uma carreira diferente. E eu acho que é o conjunto disso tudo que é legal. Você poder ajudar as pessoas, por exemplo, quando você pega um cara que era vendedor e ele se torna corretor, daqui a pouco ele pode ser um gerente de imobiliário, um diretor de imobiliário, alguma coisa nesse sentido. É muito bacana fazer parte desse processo. Você ajudar a pessoa a construir, ela entender que se ela estiver focada nesses objetivos, não só... Eu acho que o financeiro ele vira uma consequência. A gente tendo isso como norte é muito bacana. Tem isso desde lá atrás, desde quando eu era corretor, já era muito claro para mim. Falar, um dia eu quero ser gerente de imobiliária e depois mais à frente, obviamente, ser... né, não ser só diretor, mas poder ser sócio da empresa, fazer parte aí de um grupo de incorporação, legal. De loteamentos. E na parte de vendas, eu penso assim, acho que a academia é bem difícil, a alimentação, a questão da saúde, é difícil ter esse foco, porque tem muita coisa que joga contra, mas a gente vai aprender hoje como fazer. Mas e nas vendas? Imagina o seguinte, o cara ali, ele não vendeu bem, ou melhor até, o cara vende bem, imagina que corretor, uma semana ele voou, ele bateu a meta dele do mês. Como ter foco nas outras 3 semanas, por exemplo? Como é que tu trabalha isso contigo? Como é que tu fez? Tu tá na área há quanto tempo? 15 anos? Não, esse ano faz 12 anos. 12 anos. O mineiro tem 30, então começou cedo. Novinho, né? Bem isso. Ainda bem que hoje você não aumentou a minha idade. Né? É porque estamos na audiência. Né? Normalmente eu falo que tem 50, mas é sacanagem. Ainda bem. Mas como é que tu faz isso desde lá? Porque são 12 anos trabalhando com vendas, tendo que bater meta. Para bater meta tem que ser focado. E como que tu lida com esse foco na tua vida?
é que muitas das vezes as pessoas acham que você tem que ter uma fórmula milagrosa, né? Boa. Na verdade, você só precisa executar o que tem que ser feito. É igual exercício. Se você fizer 7 vezes por semana, não comer, tal, Tá ok. esse que é o ponto. É o difícil é esse, né? Esse que é o segredo. E aí na venda não é diferente. Por exemplo, eu vou pegar lá atrás, quando eu era corretor, isso geralmente até falo com a minha equipe. Pessoal, às vezes, se eu fosse corretor hoje, eu jamais ficaria em plantão. Quem ficar depois vai tomar pau aí. Tá vendo? Mas por quê? Muitas vezes, às vezes, num balcão de prefeitura, você consegue gerar um relacionamento muito maior do que um plantão. Então, às vezes as pessoas elas esperam que aquele milagre aconteça, ao invés de ir atrás. Então, sempre tive essa linha. Por mais que eu trabalhava sozinho, eu era uma imobiliária, né? Era só eu. Então, eu fazia contrato, eu fazia os meus anúncios e tudo. Mas aquele dia que eu, de repente, não tinha algo para fazer, eu não ficava em casa. Eu tinha a percepção que se eu estivesse em casa, eu ia ser considerado meio que como vagabundo. Então eu saio pra rua, mas com um objetivo. Aí eu volto a dizer, eu ia num cartório, passava num escritório de advocacia, numa loja de material de construção, porque tudo isso, se você tiver com o ouvido atento ali à venda, você vai gerando as oportunidades. E isso gera relacionamento, gera resultado, obviamente. E uma coisa assim, também lembrando aqui, quando eu passei a ser gerente de imobiliária, a gente tem login e senha, né, para entrar no sistema. As minhas senhas sempre era quanto eu queria vender aquele mês. Que legal. Então, esse mês eu quero vender 5 milhões. Aí entra na hora que você fala do cara que é acomodado. Cara, não é porque você vendeu 10. Vamos pegar para um contexto de um corretor hoje, que eu acho que é uma linha legal. Corretor de lote hoje que vendeu 1 milhão, não é porque ele vendeu 1 milhão esse mês que o outro mês ele tem que ficar tranquilo. Não, ele tem que ter o foco de quê? Peraí, eu preciso aumentar mais 20% do meu resultado. Mais 30%, mais 50%. E fazer esse desafio com você mesmo. Então aí que eu acho que quando você começa a quebrar essas barreiras, você vai vendo que você não tem limite mais. Então fica muito... Eu vejo isso e tento passar, que eu acho que muitas vezes essa é a dificuldade, né? Às vezes você olha e fala, pô, mas eu já consegui fazer isso. Já consegui num empreendimento de 400 lotes vender 110. Porque talvez esse cara não consegue. Então acho que é aí que é essa dificuldade que eu tenho hoje em conseguir demonstrar isso, né? Para poder que as pessoas acreditem que dá certo e ter esse foco de realizar. Isso é bem interessante isso que tu trouxe agora. Porque, por exemplo, Marcelo, o que tu acha do que eu vou falar agora? Imagina uma equipe de corretores e aí temos o mineiro como líder. Por que essa equipe, sei lá, 15 pessoas, por que os 15 são tão dependentes assim de alguém mandar fazer alguma coisa? Dele, por exemplo, falar, não, vamos lá, vocês já venderam 10, mas vamos atrás de mais. Por que tu acha que as pessoas precisam tanto dessa orientação, dessa motivação para fazer alguma coisa? Porque, claro que falta foco para elas. Mas por que será que a gente é tão acomodado nesse sentido de precisar de alguém do nosso lado? O que tu me diz? Tu que desde cedo teve que ser focado e não tinha ninguém do teu lado. Vai. Tu ia sozinha. Por que as pessoas precisam de alguém? Eu acho que muitas vezes, se não tiver alguém ali cobrando, não tem porquê, assim, o pensamento de cada pessoa. Não tem porquê ela realizar, não tem porquê entregar. Então, se tem alguém atrás cobrando, se torna mais uma obrigação para fazer. Enquanto ela está por conta, não tem que entregar, vai indo. Vai. Na questão de personal é quase isso, na minha visão aqui de leigo, tá? Aí eu quero saber, diante dos teus estudos, tu chegou, Everton, tem alguma resposta para isso? Por que eu sozinho vou lá e de 3 séries de 15 eu faço 3 de 12, aí, uma de 12, aí outra 10, aí quando dá 8, e tá tudo certo, e contigo eu conseguiria fazer 3 de 15 tranquilamente. Tem alguma coisa no estudo? Então, cara, é assim, ó, o que o Ricardo falou, que o Mineiro falou, é algo que acontece muito aqui na nossa profissão, e eu acho que em tudo, e entra naquilo que eu falei no começo. O foco, cara, eu acho que ele não caminha sozinho, entendeu? Você ter foco não é algo que você vai fazer, vou ter foco. Cara, porque assim, ó, falar pra você, motivação, cara, não é algo que é diário. Motivação, a pessoa tá motivada, cara, é 1 semana, 2 dias. Então eu falo que a disciplina, né,
faz com que a pessoa consiga aplicar o foco naquilo que ela vai fazer. Então, vamos supor, eu penso que assim, tudo que a gente faz, cara, a gente faz por alguma recompensa, por exemplo. Então, vou falar da minha área, por exemplo. Pô, eu quero começar a treinar porque eu quero mudar o meu físico. Quero ficar com um físico mais bonito e tal. Então, a recompensa dela ir na academia fazer exercício, ingressar num plano alimentar para fazer dieta, é esse físico que ela busca. Só que a pessoa esquece de ver outras recompensas que o exercício físico vai dar para ela, por exemplo. Uma melhora na saúde e qualidade de vida, a pessoa está mais disposta no dia a dia, melhorar o sono, melhorar o metabolismo dela. Então, coisas que a pessoa não consegue ver. E assim, cara, motivação... Cara, ninguém vai estar motivado 100% o tempo todo. Então, eu acho que a disciplina e a rotina, né, da pessoa tá, cara, acordei mal hoje, não vou respeitar meu corpo, igual a Marcela falou, tá tudo certo, mas amanhã eu vou. O problema é que as pessoas falam, não tô motivado hoje, já não fui ontem, já não vou amanhã, e começa a perder o foco porque não tem a disciplina. Entendeu? Exatamente, a gente tem que agir independente da motivação. Exatamente. Né? Legal. Desde que você faça o compromisso de cumprir aquela atividade, não espera ter motivação, porque na maioria dos dias, ainda mais com cada dia que passa a rotina mais acelerada, né? Mais coisas para fazer, e a motivação se torna cada vez mais difícil, esperar ter ânimo. Então, você estipulou, comprometeu a realizar aquela atividade, vai. Igual eu me comprometo a fazer atividade física às 5 horas da manhã, 2 a 3 vezes por semana. Os outros dias eu vou mais tarde. Muitas vezes eu penso em não ir. Quantas vezes eu já dormi tarde? Aí o Vitor ainda fala, amor, mas você vai conseguir acordar amanhã cedo? Não tem opção não conseguir. Falou que ia fazer. Simplesmente tenho que ir. Então, assim, é raríssima exceção que eu deixo de ir, igual eu comentei anteriormente. Hoje eu não estou bem por algum fato pontual, mas isso é uma exceção. A minha rotina é ir, independente. Eu estando motivado ou não, eu me comprometi a fazer aquilo. É tipo um trabalho. Eu não posso não estar bem, tem que trabalhar. Não, assim, tem e depois você vê a recompensa, né? Você fala, nossa, cara... Achei que não ia dar bom, fui lá, fiz um super treino, treinei bem demais. Foi recompensador. Essa é a recompensa. A gente nunca arrepende por ter ido. Exatamente. É verdade. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, da questão do foco. Se comprometeu a ir e fazer, faça bem feito. Já que tem que fazer, faz bem Já que feito. você foi, que você está dedicando tempo àquilo, você aproveita o tempo para fazer com eficiência, com eficácia. Não adianta nada você ir lá perder o tempo e não fazer. Então, você está deixando... Você está perdendo 2 vezes. Sim. Então, assim, já que você foi, se dedicou àquele momento, vai e faça bem feito. E eu até acho o seguinte, muitas vezes nós não conseguimos manter alguma coisa, eu posso falar até por mim, porque nós não vemos o resultado imediato. E talvez nós estejamos vivendo hoje numa geração, independente da idade, 50 anos ou não, que hoje as coisas são muito rápidas. Pede um iFood é rapidão. Então essa é a ideia. Inclusive, se for pedir iFood, pede Burgerita Lunch, tá? Que tem lá. Mas as coisas são muito rápidas. Então eu, por exemplo, até chegar a pandemia ali, eu tava bem, tava correndo, fui na São Silvestre e tal. Eu comecei a engordar, só que eu não vi. Por quê? Porque tu come um lanche e não acontece nada. Aí tu come uma pizza no dia seguinte, não acontece nada. Aí tu toma 2 litros de coca, porque eu não bebo nada de álcool. Mas coca também, compensação, a coca vem. Aí eu tomo coca pra caramba, não acontece nada. E nessa de não acontecer nada, vai acumulando, chega uma hora que tu fala, mas onde foi que eu me perdi? Que eu engordei 10, 15 quilos. E para emagrecer, por exemplo, também. Eu vou lá e faço um dia de academia, não acontece nada. Eu tô igual. Hoje eu fui, por exemplo, tá a mesma coisa. Amanhã eu vou de novo, mesma coisa. Só que é um pouquinho por dia, no acumulado, vai dar uma diferença. E isso serve até para estudo. Então eu vou lá estudar, tu, por exemplo, estudou pra caramba pra ser médica. Vou lá e estudou um pouquinho. Não é médica ainda. Mas se for um pouquinho por dia, aí tu chega lá no final e fala, agora sim eu vejo a recompensa. Pra tudo, né? Então a gente tem que entender que a recompensa não é para amanhã. Mas nós estamos construindo essa recompensa. É igual o corretor que tem que ganhar comissão. Ele quer ganhar uma comissão X, não é na primeira venda. Não dá para fazer isso tudo de uma vez. Tem que construir esse resultado. Mas só para a gente finalizar aquela pergunta que eu te fiz. Então, nesse caso, o personal, ele estando do lado da pessoa, ele traz a motivação que falta para essa pessoa. Então, é por isso que as pessoas procuram, mais ou menos? Não só a motivação, cara. Na verdade, o trabalho do personal trainer, ele é meio que a galera não dá muito valor. Porque, assim, muita gente acha que,
ir lá, levantar peso, fazer 3 séries de 10, e não é, Não é cara. só isso. Para escrever um treino, cara, tem uma ciência muito grande por trás disso. E, cara, você tem que controlar o volume de treino do aluno, Que legal. você tem que saber o que você vai passar para aquele aluno em cima da condição física atual dele. Então não é só ir lá fazer exercício, Só entendeu? puxa o ferro. Não é, vai, senta na parede lá, faz 3 de 10, acabou. Não, Por cara. isso que as academias... Tem volume de treino recomendado para iniciante, para intermediário, para avançado, adaptações de pessoas que têm E de algum corpo tipo de também. lesão, patologia, né, idoso. Então, fazer exercício, treinar musculação ou qualquer esporte que seja, cara, tem uma ciência gigante por trás disso. E vou te falar, para um treinador ele montar um treino, ele perde horas para montar um treino individualizado para uma pessoa. Então, não é só estar lá e motivar o cara a treinar, ó, faz 3 de 12, fazer o Não é cara só ter contar, foco, né, pra não é pessoa. só 1, contar 2, pra 3. pessoa. Legal, legal. Então, tem um trabalho Bem árduo. bem árduo aí por trás e precisa de muito foco para fazer isso. Até te falar, por isso que talvez algumas academias tenham perdido um pouco o prestígio com seus personagens. Algumas, não vou falar quais são, né? Smart Fit, não, mas não vou falar. Sacanagem. Não, pelo amor de Deus, hein? É brincadeira, nunca fui. Piada. Teatro, Mas algumas academias menores perdem prestígio porque o personal, ele não tá nem aí pra pessoa, o personal da academia, tá? Não tá nem aí, faz aí 3 de 15, não tá nem pro teu corpo, tu senta tudo torto, tá puxando errado, o cara, faz isso aí, ele vai lá e conversa com os amigos dele, vai fazer... Por isso que é importante ter um especialista, e é por isso que eu falo, por exemplo, da Era Contabilidade toda hora. Porque a gente sempre busca pessoas que entendem das coisas. Aí pra cuidar do teu dinheiro, tu quer ir pelo teu primo. Exato. Porra, vai lá nos caras que são especialistas. O médico, por exemplo. Tem muita coisa pra fazer, tu que ficar se preocupando com quanto que ele ganha, quanto que ele gasta, nota, imposto. Deixa pros caras fazer isso aí, pô. Vai fazer o teu melhor. Deixa pra quem entende. Deixa pra quem Cara, entende, pô. E é uma coisa que eu acho incrível até na medicina, eu acho que a minha profissão deveria ser dessa forma. É assim, pô, o médico se forma, né? Ele vai fazer residência, ele vai escolher a área que ele vai atuar. A educação física deveria ser da mesma forma. Legal. Pô, eu quero trabalhar com musculação. Você vai se especializar em musculação, em treinamento para idoso, no futebol, entendeu? Interessante, não um hein? cara que faz tudo. Uhum. Porque não é assim nas outras, não é assim que praticamente. funciona, entendeu? Legal. E aí quando tu quer fazer tudo, não faz, Você não faz nada direito. Não tem foco. Não tem foco. Não tem o foco. Exato. E nas vendas, o que eu quero te perguntar, Mineiro? Nas vendas, assim, principalmente de lote, que é o que tu trabalha hoje, vamos imaginar que tu tem uma equipe ali de 10, 15 corretores. Aí tu vai, guia eles para ter esse foco, para venderem mais, para ter na meta, bonitinho. Tu acha que chega um nível em que eles já absorvem essa motivação, entre aspas, esse foco, essa dedicação, essa disciplina sozinhos, ou tem sempre que ter alguém do lado ali? A gente, ao longo do tempo, tem aquele... Que eu acho que tem mais a questão um pouco, talvez, de personalidade. Que é importante a gente observar isso. Mas tem aquela questão do feedback, né? Você sentar, parar e demonstrar para a pessoa, falar, ó, legal, você conseguiu vender, sei lá, 10 lotes. Mas você já parou para pensar que você estivesse fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, você poderia ter vendido 15? É um direcionamento. Você poderia ter vendido 20, porque muitas das vezes a pessoa ela tá ali dentro, mergulhada, né, do processo, e ela não se dá conta de várias coisas que ela está deixando de fazer. Por exemplo, esses dias eu falei com uma corretora, falou, ó, eu tô aqui no Posto Brasília. Fala o nome, sacanagem. Não. Tô tomando, mas ela, se ela estiver assistindo, ela vai saber disso. Se não tiver, briga com ela. Tô aqui no Posto Brasília e tô tomando café aqui. E eu estava observando aqui que tem uma pessoa assim que tá falando de negócio, tem outra que tá aqui com a família. Legal. Você já parou para avaliar que você poderia estar panfletando aqui no estacionamento aqui e talvez prospectando clientes? E quando eu falo panfletar, tem gente que às vezes fala assim, mas isso para o corretor é humilhante. Mas é a forma que você faz. Legal. A questão não é só lá entregar um panfleto e tá tudo bem. De repente gerar uma abordagem ali com o cliente, ter um negócio diferenciado. E até mesmo, de repente... quando a gente vai ficando aí uma figurinha conhecida, eu, por exemplo, eu não sou daqui, de São José do Rio Preto. Não é? Tu é da onde? Não, mas Sacanagem. eu vim De pra Minas. cá, né? Eu tô aqui faz 4 anos só. Pouco. E aí, às vezes, eu encontro com pessoas e falo, cara, eu te conheço de algum lugar. Eu vi um vídeo seu, assim, assim. Dos anúncios. Então, exato. São todo esse conjunto de ações que te gera esse resultado. E aí, volto numa coisa que eu tava falando da questão da especialidade. Se eu sou um corretor de imóveis
e eu sou um especialista em venda de terrenos, eu preciso estudar mais desse mercado. Eu preciso dar solução para o meu cliente e não só pensar em receber um lead da empresa e trabalhar nessa venda. Eu preciso entender o que esse cliente está buscando, o que eu posso auxiliar ele no processo de compra dele. Talvez ele vai precisar, como é que chama a contabilidade? Eu sou meio ruim. Era contabilidade. Talvez eu vou precisar da era contabilidade para fazer o meu imposto de renda. E ali na hora de você fazer a sondagem do cliente, você entende que talvez ele é um autônomo, que tem uma condição financeira de comprar, mas talvez ele é um cara desligado. Que ele não parou para pensar que dá para fazer uma comprovação de renda dele. Então, acho que ter esse foco realmente no produto que você trabalha e também no cliente. Porque a partir do momento que você começa a resolver a vida do cliente, vai indicar um próximo cliente. Eu tenho amigos que são especializados em atender só médico. Por quê? Porque um amigo indicou, porque outro indicou, ele falou, tô comprando uma casa lá no condomínio X. Fala com o corretor tal, que ele é especialista lá nesse bairro. Interessante. Tem que ser focado também nessa questão de qual que é o produto que eu vou atender, quem é o cliente. Então, escolher um nicho, muitas vezes, é super importante. Com certeza. E virar uma referência nesse nicho que você atua. Legal. Hoje eu estou focado em loteamentos, então vou ser especialista nisso. Vou falar vou falar, o que o cliente busca, acesso, lugar, posição, qual que é o perfil da casa que ele pode fazer ali, ou comércio, talvez. Então, saber de tudo isso, com certeza vai fazer grande diferença. Então, foco seria uma questão de escolha mesmo. Eu escolho tal coisa, mas preciso de um objetivo. Se eu não tiver objetivo, qualquer coisa vai servir. Aquela frase da Alice, País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, o foco tem a ver com as suas escolhas e teu objetivo. E na parte de estudos para medicina, por exemplo, tu quis sair da tua cidade para Uberlândia. Tu já pensou em desistir em algum momento? Pô, isso aqui não é para mim, hein? Tô 15 anos, muita coisa para eu fazer. Tu já pensou em desistir? Não quero mais estudar esse negócio? Já pensou? Não foram poucas vezes, não, hein? E o que te fez continuar, por exemplo? Fala pra galera aqui de casa. A vontade de desistir vem. Vez ou outra bate cansaço. É inevitável. Isso eu acho que faz parte da vida do ser humano. Mas a vontade de alcançar o que eu defini como meta era maior. Sempre foi maior. Então, principalmente assim, na minha adolescência, eu via minhas amigas do meu grupinho, assim, tanto de infância quanto do colegial, eu fui a única que fiz medicina. Então, na época, elas tinham objetivos diferentes dos meus. E várias vezes elas saíam, tinham uma festa na época da faculdade, toda quinta. E na época eu estudava para passar na faculdade ainda. E toda quinta elas iam. Meu sonho era poder ir nessa festa de quinta. Mas eu estava no meu último ano preparatório para o vestibular. Se eu perdesse uma sexta, porque se eu saísse na quinta, sexta-feira, não ia ser produtiva. Se eu perdesse uma sexta, eu estaria comprometendo o meu resultado final. Então, já abri mão de várias saídas, várias reuniões, aniversários, festinhas, mas em busca daquele objetivo final. E nos momentos que eu perdia, eu parava para refletir. Falei, gente, vale a pena? Será que eu vou continuar aqui? E se eu não alcançar? Tô perdendo isso tudo e a vida que eu tô deixando para trás. Mas a minha vontade de chegar no final e a minha autocobrança era muito maior. E hoje eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, valeu a pena. E vale a gente abrir mão de muitas coisas, vale a pena para você alcançar aquele objetivo final. E se não tivesse dado certo, tu teria continuado estudando para mais uma vez ou tu tinha já a ideia de fazer, vou fazer outra coisa mesmo, O que tu pensou na época? Eu continuaria. Continuaria? Continuaria. Porque eu nunca me vi fazendo outra coisa, eu não tinha uma segunda opção. Legal. Então, não temos plano B. Eu não tinha uma segunda opção. Ou eu faria medicina ou eu faria. Eu acho que talvez eu ia para fazenda com meu pai trabalhar, porque não tinha uma outra opção. Então, sempre fui determinada aquilo. E nunca pensei em viver por outro caminho. Então, eu segui firme nisso. E ainda bem, porque ainda bem que deu formou, faz o que gosta, conheceu o Victor. Conheci por meio o da Victor medicina. nessa Aqui em Rio Preto caminhada mesmo? aqui em Rio Preto. Conheceu o Victor aqui em Rio Preto. Sorte dele, tá?
Que é fake, meu Deus do céu. Não. Isso que é amigo, né? Não. Isso que é amigo, né? Isso, Bonito. isso porque eu tenho que brigar com ele, hein, pra disputar o Vitor. É meu, pô. É igual a mineira. A Carol que lute, pô. Tu é meu. Nós não tínhamos contato ainda, mas Sim. tua mulher que lute também, pô. Futebol, sexta, Então é tá? disputa, né, Marcela? É uma Não disputa, é ele tá só desdenhando. Sai pra lá, ele é meu. Que legal. Cara, quando um aluno teu pensa em desistir, ou ele fala assim, olha, mês que vem eu não vou fazer mais. Tu tem algum recurso que tu consegue acessar nele pra ele não desistir, pra ele não parar? Cara, assim, eu já sofri mais com isso, cara. Hoje não. Eu acho que como tudo na vida é questão de escolha, prioridade. Então, se o cara tá escolhendo, pô, não dá mais pra mim por algum motivo, não quero mais, questão financeira. Eu falo, cara, tô aqui, na hora que você precisar, tô aqui. Então, assim, já sofri mais por isso antigamente, me sentia meio culpado, porque assim, às vezes eu cobro o aluno ter resultado mais do que o próprio aluno. E aí não dá pra tu querer mais que ele. Não dá pra eu querer mais que ele. Então, assim, cara, é escolha. Eu falo, tudo na vida que a gente vai fazer. Mas tu tem uma escolha. conversa prévia pra tentar, assim? Tem alguma Não, habilidade? cara, Ou... Vai. Eu falo assim, ó, cara, se não tá dando certo pra você, por algum motivo, você tem que parar. Se você quiser voltar o dia que eu tô aqui, tô aberto, portas abertas. E tu já dispensou o aluno? Tipo, pô, tu não vai de jeito nenhum, vai-te embora. Já? Pode falar Uma o nome? vez. O cara quer destruir as amizades aqui. Mentira. Ela nem mora Mentira. aqui, essa aluna mais. E Carla, é você. eu dava aula pra ela na academia ali no centro, né? Academia Que já horas que fechou era? até. Que horas que é? Qual é o horário que é? Cara, igual eu falei pra você, Uhum. montar treino dá trabalho, velho. Imagina. Dá trabalho. E aí você vai lá, monta o treino, tá bonitinho. Cheguei, a menina fazendo corpo mole pra treinar. Vamos, tá, não sei o quê. Aí eu falava, ó, trabalho com faixa de repetições, de 10 a 12, por exemplo. Ela ia lá, eu via que, tipo, dava pra ela continuar, né? Porque a gente controla todas as variáveis do treino ali, carga, descanso, né? Pra colocar a intensidade ideal do treino. Dava pra ela continuar, ela parava ali antes. 8 repetições. Ela falava, filha, vamos. Cara, e eu sou um cara muito calmo, sou muito tranquilo, assim. Falei, cara, faz o seguinte, pega tuas coisas, vai pra casa, amanhã você volta. Não fica gastando Você não meu tá- tempo Eu aqui. acho todos mais. Você não tá afim de treinar? Vai-te embora. Eu tô ficando irritado. Vai pra casa, amanhã você volta. Tá tudo certo, cara. Não quer treinar, mas não fica aqui, né? Me enche. Dando minha energia aqui pra te dar aula e você não vai. Então, casa, vai, Tchau, amanhã você né? volta. Ficou com o bicão assim. No outro dia voltou. Voltou. E tu falou que foi mais na pandemia que tu teve esse foco dobrado, estudo também. Cara, sim, velho. Eu sempre fui um cara, eu amo minha profissão, amo. Faz tempo que tu é personal? Faz desde 2009. Caraca, Tempo já. eu nasci em 2008. Então, cara, eu sempre amei minha profissão. E chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, cara, eu preciso evoluir. Interessante. Tanto financeiramente e como profissionalmente. E, cara, minha profissão, né, como a maioria das profissões da área da saúde, você precisa estudar, cara. Precisa estudar. Eu sempre fui estudar, só que eu vi que eu ia pelos caminhos errados. E aí eu comecei a fazer uma especialização, comprei alguns cursos de alguns caras que eu via que são grandes pesquisadores na área de treinamento, de nutrição, né? Inclusive médicos. O Herbert também, na Bellard, parte seguiu ele também, né? Estudou hormonal, o Herbert. E aí eu comecei a estudar, cara. E, tipo assim, virou uma chavinha na minha vida onde eu comecei a me envolver com estudo, treino. Eu falei, cara, tem que aplicar em mim aquilo que eu falei no começo. Como que eu vou cobrar um aluno meu que ele precisa fazer dieta para emagrecer se eu não faço? Como que eu vou cobrar um aluno meu? Cara, beber faz mal, né? Beber exageradamente faz mal. Se eu bebo, eu bebia pra caramba. Sexta, sábado, domingo, encher a cara, ia pra festa. Não vou ser hipócrita, né? Fala a verdade. E aí eu falei, cara, não, cara, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que dar exemplo. Legal. Entendeu? E aí, tu não come carne? como minha esposa não come. Ah, tá, porque Minha perguntou do esposa- lanche. por causa do lanche eu perguntei. Ela é Burgerita. vegetariana. Mas tem lá no Burgerita, tem lanche de tudo. Linguiça, é vegetariano. Ela é vegetariana. Tem só o pão também, quem quiser. E, cara, é só o pão. incrível, né? Quando como a gente tá falando de foco, né? Cara, já aconteceu isso comigo várias vezes.
não consigo fazer dieta em casa, meu marido, minha esposa, e não sei o quê, sempre jogando a culpa pro outro. Aí lembra que eu falei pra você, cara, o não é uma palavra extremamente importante, cara. Extremamente importante para que você consiga ter foco, disciplina para fazer as coisas. Aí a galera me fala, não sei o que, não consigo. Cara, falo, minha esposa não come carne e nem por isso tem que deixar de comer e nem por isso ela tem que comer porque eu como. Legal. Entendeu? Então, respeitar e... cada um respeita o outro e faz o que precisa ser feito. Da hora. Falando em dizer não, Mineiro, como que um corretor, um vendedor, alguém que trabalha com vendas, ele consegue manter o foco diante de tantos nãos? Porque tu tomou mais nãos do que sim na tua vida. Com certeza. Como que manter um foco depois de tanto não, assim, sabe? Tanta porrada, não, e o cara vê que o mês tá acabando, conta pra pagar. Como que se mantém focado diante disso? Pergunta boa essa, hein? Essa é boa. Boa. Pô, não, dá a mão aqui, não. Pô, não, cumprimenta. Vai responder. Pô, eu mereço. Galera, se inscreve no canal, dá o like depois dessa pergunta, hein? Vou responder. Sim, inclusive, Opa, vai. vou roubar aqui, ó. 5 mil reais esse microfone. Vixe, tem que fazer um empréstimo. Tem que vender mais, né, Mineiro? No 7/2. Inclusive, isso vai ser pauta na hora que for sair nosso curso, hein? Ah, quer falar dele? Fala brevemente dele. Não, agora não, deixa eu... Tá, inclusive, a Ian White, tá? Depois vai aparecer aqui. Fazemos parte desse empreendimento. Vamos ver. Vamos pensar do seguinte. Muitas das vezes, para você não perder essa linha de estar estimulado, né? Porque eu sempre falo que a venda também é uma questão de estar empolgado. Tem que ter motivação, tem que brilhar o olho do cara. Vamos pensar que dia 20, não fechou nada ainda. Mas espera aí, quantas pessoas eu já falei lá atrás e de repente também eu deixei elas de lado? Quantas pessoas eu deixei ali na minha base de clientes e que são possíveis clientes? Então, sempre recomendo isso pro time. Cara, você já foi lá no teu WhatsApp, pegou a última conversa que você teve com alguém e veio refazendo o teu WhatsApp? Porque a gente fala do uso da ferramenta de CRM, que não é do médico não, senão já vai soltar uma piada aqui. Que na verdade é o acompanhamento aí que você tem que ter com o teu cliente. E o CRM nada mais é que através de um sistema, mas que você pode fazer ele no Excel, no papel, cada um vai ter uma maneira. Mas vamos pegar na prática ali, o cara vai lá no WhatsApp dele e começa a mandar um oi, porque hoje todo mundo tem robozinho para tudo. E as pessoas estão esquecendo do quê? Do principal, de comunicar, de saber como é que a pessoa tá, se ela tá no momento dela. Talvez o cliente falou, não vou poder comprar agora porque eu fui demitido. Mas talvez dali a 60 dias o cara arrumou um emprego. E o corretor, ele esqueceu desse. Ele tá sempre buscando o quê? O próximo. Por quê? Porque tem a necessidade do fechamento. Quanto mais rápido eu fecho, melhor para resolver o meu problema financeiro. Então eu acho que são essas ações que vai me ajudar a manter motivado. Por quê? A gente de venda é muito fácil de agradar, né? Você estava desmotivado, mas ele entrou alguém e já te fez uma proposta, você já sai naquele pique. Então, acho que reativar tudo isso, não só teu WhatsApp, teu CRM, os e-mails que você mandou, ter sempre aquelas pessoas ali. Pô, peraí, não vendi para ninguém, mas esse cara aqui, talvez se eu ligar para ele, é um investidor, é um cliente que sempre está comprando. Tô fazendo nada, vou lá tomar um café com ele. E de repente, quantas conexões, quantas conversas trazendo para a vida real, às vezes conversando com o Ricardo, fala, Ricardo, fala com fulano de tal ali que ele tá precisando fazer oratória. Ou o contrário também, Ricardo, eu acho que essa pessoa vai precisar comprar um imóvel. Então acho que tudo isso vai trazer essa motivação de volta, porque não pode deixar a peteca cair, irmão. Se começar a cair a energia, o cara já vai entrando num looping, aí entra no outro mês já derrotado. Isso não pode acontecer de forma alguma. Fechei já tem que ter mais um tanto de gente ali. Tem 10 mortos e já 5 pendurados pro próximo. Então essa parte de não perder o foco diante de tantos nãos, parte pela pessoa em procurar mais oportunidades. Então ela cria mais chances para não depender de uma coisa só. Com certeza. Você precisa ter como tudo, né? Você precisa ter um repertório variado na venda. Então eu tenho vendas talvez por indicação, vendas talvez... Muita gente acha que o digital ele é a porta da venda hoje. E na verdade ele é uma porta, mas talvez só de referência.
Aquele corretor ou qualquer outra pessoa, acredito eu, que depende só do digital, ele tá causando uma armadilha para ele mesmo, porque o tempo de maturação da pessoa, ele é muito longo. Às vezes ele achou o vídeo bonito e entrou ali e fez uma pergunta. Mas como é um negócio, venda é o calor, talvez você até encontrar com aquela pessoa, trazer ela para próximo, aí passou à vontade. Então acho que tem que ser todas as portas possíveis que você ter aí para conseguir se manter aí motivado. E pensando que a pessoa já fez isso, tanto corretor, a pessoa que está estudando, academia, ele criou várias oportunidades, mas ainda assim está difícil, está começando. Imagina o corretor está começando agora, não tem muitos contatos. O que tu diria, o que tu daria de dica da parte mental, assim, parte psicológica, para ele aguentar tanto não e se manter focado, sabendo que se ele continuar a ter aquelas regras, manter a sequência, se ele mantiver tudo isso, ele vai conseguir lá na frente. O que tu fez na tua vida, parte psicológica, para aguentar tudo isso? Primeiro que a gente tem que começar vendendo pelos parentes, né? Pros próximos? Se você não estiver vendendo nem pros seus parentes, você vai vender pra quem? A mãe tem que comprar alguma coisa. Exato. Tá louco. Meu pai tava sempre ali, o pai, tem um negócio assim, tentando gerar essas oportunidades, porque a pessoa fala assim, eu tô começando agora, eu não tenho carteira. Quantos amigos você tem no seu Facebook hoje? Que ainda tem gente que usa o Facebook. Meu Facebook, por exemplo, dá mais resultado que meu Instagram. Quantos seguidores você tem no teu Instagram? 100 mil. Ou quantas pessoas você segue? Agora você tá com um canal, tá chique e tal. Outro nível. Quantas pessoas tem na agenda do seu celular? Tem bastante mesmo. Tá vendo que em poucas situações aqui nós já falamos de quantas oportunidades. E aí as pessoas precisam do digital para quê? Para saber que você tá ali fazendo isso. Então acho que a dica mais importante é fale para o maior número de pessoas o que você faz. E a partir do momento que você tá falando, cara, você tá comprando pão. Se é um cara que é maior converseiro e todo lugar que o Ricardo vai, ele, resenha. Conversa. Só barato. Só resenha. Se oferece. Porque tem gente, o vendedor que tiver dificuldade em oferecer, ele não tá na profissão certa. Tem que fazer outra coisa. Então, acho que o primeiro caminho é, cara, toda oportunidade, o pessoal tá aqui no estúdio, tá assistindo a gente, já chega ali, você já tem casa. Eles não tem, viu? Mora na rua. Tá vendo? Já vai nele já. Então, eles são eu casados. acho que é por essa linha, porque eu brinco que na questão do mercado de lotes, é um produto mais fácil para se trabalhar. Por quê? Vamos trazer para o meu negócio em si, eu acho que fica mais fácil explicar. A gente não tem comprovação de renda. Então, aquele cliente que de repente tem uma restrição do Serasa, ele pode comprar um lote. Aquele cliente que não consegue comprovar renda, ele pode comprar um lote. Então, isso aumenta muito mais as tuas possibilidades. Legal. Então, você tem que fazer o quê? Aumentar a tua oferta. Buscar um maior número de pessoas para que você não fique nem um mês sem vender. Recentemente teve um corretor que começou a trabalhar com a gente. Fazia tempo que eu não via isso. O cara já chegou e já mandou 4 vendas já no primeiro mês. Então, por quê? Ele já foi em 2 amigos dele, vendeu 2 lotes à vista. Aí tem uma tia que ele já estava falando com ela, vendeu um lote para ela também. Quer dizer, só daquilo ali, do que foi gerado de resultado de comissão, eu acho que ele já ganhou provavelmente o dobro do que ele ganhava antes como vendedor. Vendedor de qualquer outra coisa. Agora eu vou fazer um jabazinho. Ok, vai. Então, enquanto isso, eu vou tomar um suco de tamarindo aqui com a Marcela. Inclusive você que é vendedor, não é corretor de imóveis, você que está assistindo aqui o podcast, chama aí depois, entra lá no meu Instagram, o Ricardo Mineiro, que tem um negócio bom para te contar. É um baita de um curso. E tem essa diferença, Mineiro, do lote e da residência tem de comprovação de renda? Tem, porque a casa, vamos supor, você vai fazer um financiamento bancário. Então você sai de uma linha onde você precisa comprovar renda. Aqui, já na conversa já gerou. Já vende aí, já. Aqui, já vendeu. Já põe o suco, dá o suco pra ficar aparecendo. Tem casa, tem filhos. Aí, é casado. Já gera essa necessidade no sentido, você vai ter que comprovar renda, tem uma burocracia maior. Lógico que isso não é um impeditivo. Mas pensa comigo o seguinte, se a gente for olhar que hoje aproximadamente 75% das pessoas estão com endividamento alto, você já diminui muito a tua linha ali de corte.
Ao passo que aquele cliente que não precisa comprovar renda e talvez tenha uma restrição, a gente pode vender para ele. Então é diferente porque o financiamento é direto com a empresa. Então tem toda essa facilidade. Entendi. Ao contrário do que o banco exige aí. Lá é diferenciado mesmo. Tá, devolve o suco. Só pra ficar aparecendo toda hora na tela. Tá bom. Aos sucos. Ricardo, eu gostaria de pegar só um gancho do que o menino estava falando. Da questão de receber um não e mesmo assim insistir, continuar. Eu acho que uma dica assim boa para quem está buscando ter foco é estabelecer metas atingíveis e metas factíveis para a sua realidade. Não adianta você, tanto na venda quanto na minha parte assim, de medicina, para quem está estudando ainda para passar, e tanto na atividade física, em dietas, não adianta nada a gente começar e já querer algo muito extraordinário, que vai muito além das nossas capacidades. A gente tem que começar conquistando pouco e saber reconhecer cada conquista. Então, você estabelecer metas pequenas, que você vai atingir determinado tempo, aquilo te traz uma recompensa e te alimenta, te abastece para continuar. Então, eu acho que isso é muito importante. As pessoas definirem as metas, definirem tempo para atingir aquelas metas e reconhecer quando alcançar. Isso é uma coisa que eu penso sempre, porque muitas pessoas querem, por exemplo, fazer um curso comigo de oratória, criatividade, enfim, e quer um resultado mágico. Já até aconteceu assim, Ricardo, me dá uma dica aí matadora, sabe, pra eu falar bem em público. Uma coisa, do nada. Eu falei, treino. Eu falei, não, tu não tá me entendendo, né? Alguma coisa assim que eu possa fazer. Eu falei, cara, não tem segredo, é treino, tem que treinar. Posso te falar de 2, 3 técnicas aqui, mas se tu não colocar em prática, não fizer, não vai saber fazer. Então não tem mágica, assim como na educação física também não tem mágica. E como que tu pensa, Everton, essa questão do não, no caso, a questão até da negação do não resultado, como que tu usa isso pra tua cabeça para trabalhar esse foco em seguir mesmo não tendo resultado imediato? Cara, eu tenho uma frase comigo assim: trabalho duro sempre será recompensado. Não importa se é agora, se é depois. Entra nisso que a Marcela falou, né, de você comemorar as pequenas conquistas. Cara, o que eu mais vejo na academia, igual você falou, dá uma fórmula mágica. Chega a galera pra mim e fala assim, ela quer que eu pegue o corpo dela, tiro e coloco o outro. Cara, não é assim que funciona. Infelizmente. Não é assim que funciona, entendeu? Então, você tem que ter as pequenas conquistas, as pequenas recompensas. Cara, cara, você vai ter em tudo quanto é área da sua vida, seja trabalho, seja pessoal, e você tem que seguir, cara. Vai firme. E aí vocês acham que o ambiente te influencia para não ser focado? O ambiente te influencia para falar sim quando a gente não quer? O que tu acha, Marcelo? Tu vive num ambiente focado? Tua família é assim? De onde que veio esse foco? Ou tu já nasceu assim? Não fala mal deles, hein? Pensa bem. Não, eu vivo sim. Legal. Minha família é, de certa forma, bem disciplinada. Cada um na sua área, né? Mas, de maneira geral, todos são. E eu acho que o ambiente que a gente tá propicia, sim, com certeza, a ser mais focado ou não. Inclusive, tem influenciado positivamente o Vitor, alguns amigos, porque quando a gente muda a rotina, cria bons hábitos, as pessoas ao nosso redor se espelham. Da mesma forma, quando a gente convive com pessoas que podem nos trazer bons exemplos e maus exemplos. Então, acho que o ambiente influencia e muito. Bastante. Lá numa empresa de vendedores, de corretores, enfim, corretores de imóveis, de seguro, enfim, tu acha que se uma pessoa só, de uma equipe de 10, não for focada, ela consegue contaminar os outros 9? Sim. Ou os 9 ganham desse 1? Depende, eu enxergo que sim, principalmente o quanto também ele pode ser um cara que influencia. Esse que não é focado. Ele pode colocar os 9 a perder. Então, se numa equipe, uma empresa, tem uma pessoa que dá trabalho, ela, por exemplo, pode ter uma conversa, claro, fazer um feedback às vezes, bonitinho, mas às vezes vale a pena abrir mão de uma por causa dos 9, mesmo que essa uma venda bem? Eu acho que dentro do cenário, sim. Se ela for má influência para isso, porque às vezes ela pode vender bem e falar, pô, você não vende porque a empresa não te dá suporte. Ela vende bem, mas ela quer que o outro não venda mais do que ela.
Porque às vezes é aquele cara que vai lá e contamina a equipe inteira, pensando que, obviamente, que estando todos ali desmotivados, o resultado dele vai melhorar. Ele fica sempre o melhor. Exatamente. Filha da mãe, vamos pegar esse cara no pau já. Menos é mais, né? Então, quanto menos gente fazendo, mais eu cresço. E vocês três basicamente são autônomos. Os três, Sim. se trabalharem, ganham, se não trabalhar, não ganha. E como que é ter esse foco, cara, ter essa disciplina? Porque não é sempre que a gente ganha muito bem no mês. Não é sempre que vocês ganham 30, 50, 100 mil por mês. Mas como que se mantém... Amém. Como é que se mantém focado diante disso de que, poxa, só depende de mim? Porque quando só depende da gente, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é não preciso de ninguém. E o lado ruim eu só preciso de mim. Como é que funciona? Pra ti, por exemplo, como é que tu leva isso de... É tu e tu, cara. O que tu tem de dica pra galera que é autônoma, por exemplo, que faz a sua própria arte pra vender na praia? Eu acho que um grande fator de importância é sempre ter algum tipo de reserva. Isso ajuda muito aí dentro do início da carreira. Por isso que eu até comentei da questão vendedor, né? Quantas pessoas muitas das vezes têm uma boa vida trabalhando com vendas e que ganha 4 mil, por exemplo. Sim. E que de repente ele passou a trabalhar com imóvel, começou a ganhar 10, 20, 30, 40, só que ele foi aumentando também o padrão de vida dele. Então isso é um caminho perigoso, tem que tomar muito cuidado nisso. Por quê? Senão depois começa, a partir do momento que você tem algum mudança de cenário, de mercado, política e por aí vai, isso tudo influencia, você começa depois a perder o teu ritmo a nível de trabalho. Mas, e o outro ponto é ter muito claro realmente essa questão de metas, sempre estar renovando as suas metas, para que você não saia ali do rumo do foco. Isso é importante, ter metas realmente para tu saber onde quer chegar, e a motivação não vai ser teu fator principal, tu tem um objetivo de fato. E, por exemplo, o Everton, essa questão de ser autônomo, já bateu um desespero, tipo, pô, eu tô com pouco aluno, mês que vem eu preciso achar mais 3, 4, como que tu se mantém focado até para não baixar o preço, para não fazer qualquer negócio e para não deixar isso te abater a ponto de tu dar uma aula ruim pros que já estão contigo? Porque às vezes a gente tá sem grana, por exemplo, tu que é personal, tu tem lá 30 alunos, mas tu precisa de 40. Aí por falta de 10, tu prejudica os 30. Já aconteceu? Ou pode acontecer? O que tu pode dar de dica pra já gente? aconteceu, deve ficar preocupado e tal. Mas eu falo assim, ó. A minha profissão, cara, você tem que se atualizar, né? E entregar um bom trabalho, cara. Porque é boca a boca, velho. É boca a boca. Então, você fez um bom trabalho aqui, o outro vai ver, pô, o que você tá fazendo, tal, tô treinando com o Everton. Aí vem outro, e assim, o mais importante de tudo não é você ter 100 alunos, é você ter um pouquinho que fica 20 anos com você. Legal. Entendeu? Por quê? Porque isso mostra que seu trabalho está sendo bem feito, cara. Então as pessoas confiam e vão ficar ali fiéis ao seu trabalho. E aí você vai ter essa segurança, assim, autônoma, assim, nunca... Você vai falar segurança, a pandemia teve aí, cara, pra todo mundo, entendeu? Na pandemia eu lavei carro. Ah, é? Vamos carro. Então tu foi lavar carro. Parou de dar aula. Não podia, a pandemia fechou, tudo fechado. Liguei pros brothers, vocês estão rodando aí, eu gosto de lavar carro, você lavar carro, tô lavando carro. Pegava o carro dos amigos, ia lá, lavava e ganhava dinheiro. E tudo bem? Tudo bem, tá tudo certo. Não foi ferir teu ego, porque às vezes a gente não tem foco, pode de ego também, de humildade. Minha mãe sempre falou pra mim, trabalho engrandece o homem, seja qualquer um. E lavar carro é um baita de um trampo, inclusive, porque é uma coisa que dá dinheiro, que não é barato, entre aspas, mas é um baita de um trampo. Mas às vezes a gente fala a questão de ego, do seguinte, pô, eu ganho tanto, vou ganhar X do nada, e aí eu tenho uma certa profissão, vou fazer outra coisa, o que vão pensar de mim? Então, às vezes a gente não tem foco, até fazer uma pergunta, Marcelo. Tu acha que muitas pessoas não têm foco por medo do que as outras vão falar? E já entrando nessa questão do ambiente, é o seguinte, imagina que eu quero parar de tomar coca. E aí eu tô aqui com vocês, uma coquinha, não quero. Por que não? Tá de frescura? Aí começa a brincar, e fala, então tá bom, vai. Tu acha que é muito por isso? Entra nesse ponto do ambiente, claro, mas também de eu não querer passar vergonha na frente dos outros, entre aspas? Sim, eu não acho assim que é tanto essa questão da alimentação, assim, mas influencia. Às vezes as pessoas deixam
de fazer, pensando em julgamentos, em várias circunstâncias da vida. Eu mesmo já passei por circunstâncias, por preocupação excessiva do que vão pensar, o que vão falar, já posterguei vários assim, objetivos pensando nisso, mas com a evolução pessoal eu fui percebendo que ninguém vai fazer por mim Boa. o que só eu posso fazer. Então, ignorar um pouco a opinião, e muitos que criticam, que julgam, porque às vezes não tem aquele foco e aquela força de vontade que você tem de fazer. E as pessoas já te falaram assim, desiste. Isso não é pra ti, porque tu falou que não tem médico na tua família. Na tua família, no teu grupo de amigos. Nas meninas lá, antigamente. Ah, sim. Aquelas mas antigas lá, antigos. Hoje em dia só tem médico ali. A galera toda médica. Mas, por exemplo, imagina que uma pessoa, eu, por exemplo, não tem ninguém que é médico na minha família, tá todo mundo tranquilo, profissão mais simples, entre aspas, né? E aí chega simplesmente eu falo, vou fazer medicina. Aí meu pai é corretor, meu tio é personal, o outro é professor, o outro é advogado, médico. Ninguém é médico na família, tá doido. Aí o que uma pessoa pode pensar diante disso? O que ela trabalha mentalmente pra falar assim, vai se danar e eu vou fazer essa parada? Tu consegue pensar uma situação dessa? Já aconteceu contigo de alguém falar, tu é louca, vamos pra baladinha ali, pô. Aí médico o quê? Médica trabalha no plantão, trabalha no SUS. Já aconteceu contigo isso? E o que tu fez, por exemplo? Em relação à medicina, eu acho que é um pouco mais difícil, assim, De ouvir esse criticar. tipo de crítica. Pelo menos, assim, Fosse pra ser eu professor, pessoalmente, tenho que ser boa. sincera, que eu nunca ninguém me desestimulou. Até porque eu comecei muito cedo, não tive grandes tentativas e... Fez. Então, assim, nessa parte eu não tive experiência para falar. Mas em outros objetivos, inclusive esse de treinar às 5 horas da manhã. Ah, mas você não tem mais nenhum horário que você possa treinar? Tem que ser às 5 horas da manhã? Para mim, é o horário que funciona. Não necessariamente quem vê, quem critica, tem que ir às 5. Cada um faz seu horário, cada um treina a hora que se acha mais produtivo. Para mim, é um horário que deu super certo, que eu gostei. E que eu comecei por acaso. E que eu acho que eu sou muito mais produtiva indo às 5 da manhã. Às vezes isso não se encaixa para você. Não então mesmo. você tem que procurar algo que faça bem para você. Não existe uma receita que sirvam para todos. Então, nesse quesito, eu já ouvi, sim. Ah, mas o sono é muito importante. Tá, eu durmo outras horas do meu dia. Aquele momento eu decidi dedicar a isso. Eu tô lá dando anestesia, dou uma cochiladinha. Não, porque uma pessoa acordar às 5, ela não dorme à meia-noite. Em tese, tu dorme o quê? Umas 10 horas da noite? Eu durmo umas 10h30, 11 horas. Já é tarde. Mas Se fosse eu, ia estar morto já. Eu durmo, assim, o sono, eu acho que isso até a medicina me ensinou um pouco. Ensinamentos de médica? Não, assim, a experiência, na verdade. Eu aprendi a lidar muito com poucas horas de sono. E não é algo que eu sinto falta. Cada pessoa tem um padrão e tem pessoas que precisam dormir 7, 8 horas por dia. 9. No meu caso, se eu dormir 5 horas por noite, no outro dia eu consigo ser super produtiva. Mas isso é um padrão meu. Cada um tem que achar o seu e se encontrar naquele momento. Definir os melhores horários para fazer atividades mais intensas de acordo com o seu próprio organismo. Então, acho que isso, assim, não é uma regra, não encaixa para todos. E rotina também, né? Às vezes na rotina sua se encaixa 5, vai treinar 5. Isso. O importante é treinar, não Exatamente. ficar sem fazer exercício. É achar um horário que você faça bem aquela atividade. Eu, por exemplo, eu dou aula quase sempre até às 10 da noite. Então, eu vou dormir muito tarde, que a minha cabeça não para. Então, pra mim, talvez não dê certo às 5. Mas se eu for às 7, tá dentro. É que eu não vou também, mas agora eu vou, tá? Sim. Promessa aqui. 500 inscritos até amanhã. Eu faço um ano inteiro de academia todos os dias. Não, aí vamos chutar mais alto. 1000. É só pra eu não ir? O que tá acontecendo? 1000 inscritos. Mas é realmente isso. Cada um vai se adaptando, vai fazendo do seu jeito. E as pessoas vão tentar, às vezes, não é te tirar do foco, mas como não faz bem pra elas, não faz sentido, elas querem te zoar, brincar. Pô, tá de sacanagem, de novo às 5. E aí, se tu não tiver o autoconhecimento, tiver bem contigo, tu cai na pilha dos outros. E aí, cair na pilha dos outros, teu ego, pro teu ego não ser ferido, pra não ser taxado como maluca. Ah, maluca que vai às 5. Aí teu ego é ferido. Fala, não quero ser a maluca, então vou mudar. Não, pô, vai, dane-se os outros, faz a tua parada. Isso tem muito, velho.
Acontece muito? Muito. Porque assim, velho, você decide fazer algo pra você, pra mudar. Pô, eu não tô feliz com o meu corpo, minha saúde não tá legal, preciso fazer dieta, preciso treinar. Cara, fala, vou diminuir a bebida. Pros amigos, você é louco e não sei o quê. E aí você vê que é uma inversão de valores tão grande que hoje, você fazer algo pra melhorar a sua saúde é criticado. É errado. Entendeu? Tá é doido? errado. Em vez da galera falar, pô, legal, cara, Incentivar. bacana, ou vai melhorar e tal. Não. Falei, não, você tá louco, vamos beber, larga onde você cuzão. Mas é que é mais fácil desestimular É, do que ir lá e fazer igual e ou aí, melhor. É verdade. Esse cara começa a fazer, o cara fica focado, o cara atinge um nível legal, o cara evolui. Aí a crítica vira, o que você tá fazendo? O que você fez pra ficar desse jeito? Primeiro te humilha, entre Primeiro aspas, te depois te humilha, pergunta. Depois te copiam. É, exatamente assim que Marcelo, funciona. fala isso pra câmera aí pra gente fazer um quarto depois. Vamos lá, tô conversando aqui, silêncio. Pra câmera. Primeiro te humilham, te criticam e depois te copiam. Ó, põe a musiquinha, produção, depois nesse corte, hein? Cara, Rapaz do céu. eu já ouvi muito isso. Uhum. Tipo, eu decidi parar de beber, né? Isso foi na pandemia. Depois da pandemia ali, 2019, 2020. Falei, cara, começar a aplicar o que eu prego em mim. Entendeu? Aí, fala, cara, bebida é uma delas. Bebia sexta, sábado, domingo, churrasco, bebia bastante e tal. E, cara, você tem amigo. Larga a mão de ser cuzão. Não sei o quê, não sei o quê. Cara, não. Por isso que eu falo, não é importante, cara. Não é importante por quê? Porque você falar não, você não tá fazendo mal pra outra pessoa, você tá fazendo bem pra você. Entendeu? Então, Forte, a partir do né? momento que você aprende a fazer isso, você consegue evoluir em várias coisas na sua vida. Então, talvez o primeiro passo é aprender a falar não pra várias coisas até, né? Várias Teve coisas, um aluno uma trabalho. vez que falou assim pra mim, tem como a gente fazer uma aula às 11 da noite, que eu vou ter uma reunião amanhã cedo, mas eu saio tarde. Eu falei, não, hoje não dá. Se tivesse me avisado hoje pra amanhã, talvez eu conseguiria. Mas agora tá muito em cima, agora eu não consigo. E depois que eu falei isso, eu me senti muito bem. Falei, caraca, eu falei não, velho, que delícia. É bom, velho. Nunca mais pra ele falar Libertador. Falar Tem não. uma frase do Steve Jobs que fala exatamente isso. Foco é dizer não. E eu mudei um pouco isso também pela minha personalidade, de querer sempre agradar, de querer ser sociável. No livro Essencialismo. Exatamente. Você tem que aprender a dizer não para direcionar suas atividades e deixar mais energia, focar mais energia no que você vai fazer e no que você realmente quer fazer. E não dividir aquela energia para coisas desnecessárias. Legal. E até pegando essa questão de dizer não, indo pro Mineiro, tu falou que tinha uma boa pra falar sobre, depois tu já traz agora, e até que ponto esse foco no profissional te fez mal? Como é que depoimento aqui, que a gente pode, estamos no Alcoólicos Anônimos, é os Focados Anônimos, o que tu pode falar sobre o foco excessivo no profissional, o que te deu de prejuízo e o que tu faz hoje pra equilibrar isso, por exemplo? O foco, até antes de me mudar aqui para Rio Preto, muitas das vezes, como eu por um determinado período eu trabalhei sozinho, então às vezes eu começava, 6 horas da manhã e ia parar às 9, direto, porque era um contrato que tinha que fazer, era um documento que precisava organizar. Então, e depois, quando eu comecei a trabalhar vindo para cá, isso foi aumentando, inclusive. Porque aí você começa... eu ia embora toda sexta-feira para casa, dali a pouco eu comecei a ir de 15 em 15 dias. Aí daqui a pouco eu comecei a ficar mais tempo. Teve um lançamento que eu fui trabalhar, eu estava a 50 quilômetros da minha casa, porém, aquele produto, se desse certo, ia ser um divisor de águas na minha carreira, e foi, inclusive. E eu fiquei, eu acho que mais ou menos 40 dias sem ir na minha casa, estando 50 quilômetros. Tu já tinha clarinha? Já tinha claro. Então, você começa a desequilibrar muito a tua balança. Hoje, eu tenho observado isso mais, até de alguns feedbacks, uns feedbacks aí que eu andei recebendo, não só em casa também, às vezes até no trabalho, a pessoa fala, dá uma... Porque às vezes a gente tem o defeito, infelizmente, de achar que a gente vai ser o solucionador do problema sozinho, que você vai conseguir resolver tudo. E tem muitos fatores também que não dependem só da gente. Não que eu tô pegando leve comigo. Pelo contrário, eu sou um cara que me cobra
extremamente. E hoje também vem tentando melhorar na questão saúde. Apesar de não parecer, Parece. por um bom tempo aí eu fui assíduo ali nos treinos ali por 3 anos, da 5h30, um pouquinho mais tarde, até às 6h30, de segunda a sábado. Mas aí entra a questão do resultado. Minha saúde, ela melhorou muito. Mas talvez no peso eu consegui chegar num nível bom, mas aí depois eu desequilibrei no trabalho e aí recuperei o peso de novo. Então hoje estou voltando de novo ali. Dia de terça e quinta. Tô indo a 5, filho. Tá mais que eu? Clube da 5. Vou a 5. E aí os demais dias eu vou a 6. Aí, só que antes eu tinha também essa cobrança. Não dá pra faltar, que a gente tinha uma galera ali que um acabava cobrando o outro. Hoje é aquele dia que realmente eu falo assim, hoje eu não vou não. Aí eu já não sofro tanto por não ir. Que antes eu sofri, falo, putz, eu não fui, abandonei os caras lá. Então hoje é aquele dia que de repente fala, sei lá, esses dias pra trás me deu uma dor na batata da perna, eu falei, nossa, alguma coisa eu errei. Tava custando andar. E aí no outro dia eu não fui, mas já passou o dia, fui de novo, no outro aí já, aquela dor que tava ali, já esquentou e passou. A gente tem que conhecer nossos limites sim, também. Exatamente, então tô buscando isso porque comecei a perceber que minha respiração tava voltando a ficar ruim. Pela roupa, você começa também a notar que, opa, essa calça não tá servindo. Então já vai atrapalhando e aí começa a atrapalhar as outras coisas, porque te falta energia, te falta... Esse é um grande problema. Eu sou um gordo com a saúde muito boa. Então não tem nada assim ainda, mas daqui a pouco a conta começa a chegar. Então hoje tem buscado aí nessa luta aí também de tentar usar esse foco do trabalho. Você falou da bebida, já faz 10 anos que eu não bebo. E é engraçado isso, porque às vezes essas brincadeiras, né? Não, toma aí. Não, só hoje. E é engraçado que com a bebida não me faz falta alguma. Já na questão alimentar, aí eu já não tenho, infelizmente, esse mesmo foco. Então, esse mesmo foco aí das duas coisas, e até tá sendo legal aqui ouvir os dois, poder transformar isso ali em solução para minha questão também a nível do peso, porque com certeza vai melhorar muita coisa. Sim. E o que eu falo muito pros meus alunos, Mineiro, que é assim, cara, ninguém começa acertando 100%. Isso não existe, cara. Isso não existe. O importante é o quê? Você ter a resiliência de estar sempre tentando continuar. Pô, igual você falou, tá cansadão, tá com dor na batata da perna, tal, não fui. Não tem problema, cara, tá tudo certo, vou no outro dia. Entendeu? Esse é o mais importante. Sempre tá tentando evoluir. Aonde quer que seja, sempre tá tentando evoluir. Então, cara, não deu, tá tudo certo. Mas nunca desiste, entendeu? Sempre continua. Hoje, depois daqui mesmo, tem. Tem hoje? Vai fazer o que hoje? Conta pra bíceps? Perna, né? Perninha hoje? As pernas. Não, pô, tá legal. E nisso que você falou do foco atrapalhar, cara, com família é foda, né? Com família é foda. Eu dava aula até muito tarde, né? Antigamente até às 9, 10. E tava me pesando demais, cara. Porque você foca em trabalhar, aí, pô, estudar... Aí você começa a trabalhar com consultoria online, aí você atende presencial e tal. Cara, tava me matando, era chegar 9, 10, minha esposa tá dormindo, não vem minha esposa. Aí eu falei, cara, 7 horas, não dou mais aula, chega. Porque você tem que equilibrar, cara, porque senão aqui vai a milhão e não adianta, não é só trabalho, só dinheiro. Acabar ficando sozinho. Resolve um lado e o outro acaba se prejudicando. Exato. E é interessante até uma coisa que o Joel J fala muito, que é assim, ele fala sempre uma ordem lá, é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Mas ele fala, eu te entendo se tu precisar inverter um momento ou outro. Então tem hora que a gente vai ter que colocar o trabalho normal. acima de tudo. Mas ele fala, tem que ter um prazo. Você tem que colocar um prazo. Eu vou focar então no meu trabalho. Tá? Quanto tempo? 1 mês. Esse mês agora eu vou arrebentar, trabalhar. Tá, acabou o mês, então você volta então saúde, família e trabalho. Tem que ter um prazo, porque senão tu vai se perder, vai sempre fazer muito uma coisa e vai deixar a outra de lado. E a família, principalmente, é a parte mais importante pra gente ter resultado no trabalho. Sim. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio para tudo. Então se você que tá em casa é focado em alguma coisa, pega esse método que você tem, eu consigo trabalhar muito bem.
faço isso, isso, isso. Pega um passo a passo, mais ou menos, o que você faz e tenta utilizar para o que te falta mais, talvez. Por exemplo, uma atividade física. Saiba direcionar, equilibrar, né? Isso, fazer um estudo. Pô, preciso estudar. Tá, eu consigo trabalhar bem pra caramba durante 12 horas. Eu preciso. Se eu trabalhar 11 e estudar 1 hora. Se eu trabalhar 11 e for pra academia 1 hora. Começa aos pouquinhos, igual tu falou. Vai fazendo teste. Porque daqui a pouco, tem até um livro muito bom chamado A Única Coisa. Nesse livro ele fala assim, mais ou menos, tá? Qual é a única coisa que, de modo a fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí entra essa questão. Se eu eu hoje fui cedo pra academia e eu pensei, caramba, eu vou dar aula até as 10. Vou ficar morrendo de sono. Mas até agora eu tô bem. Tá tudo tranquilo. Também tomei 3 monstros. Sacanagem, não. Aí eu tô bem. Aí o que acontece? Eu fazendo academia de manhã agora pode ser um pouco sofrido, entre aspas. Mas isso vai me deixar tão bem que todo o resto vai ficar mais fácil de fazer. E algumas coisas vão se tornar desnecessárias. Não, eu não preciso mais disso porque eu faço tão bem isso aqui, pensando em grana, que eu ganho bem pra isso, eu não preciso dar tantas aulas assim até tarde. Sim. Então, qual é a única coisa que, de modo a fazê-la, todo o restante se torna mais fácil ou desnecessário? Às vezes a única coisa está na saúde, atividade física, no foco, no que vai te fazer ser melhor para as outras atividades ficarem mais fáceis também. E nisso a gente vai sempre trabalhando cada vez mais a nossa vida para a gente ter o foco na coisa certa, no momento certo, porque pode mudar também. Vocês já tiveram, Marcela, para a gente aproveitar, estamos partindo para o encerramento. Vou falar de novo, vocês fazem. Estamos partindo para o encerramento. Já. Cara, todo episódio é espontâneo isso, é incrível, cara. No passado, aconteceu isso também. O pessoal ficou tristão. Mas tu já teve que mudar de foco? Tipo, pô, eu queria muito isso daqui, mas agora eu percebi que não. Já aconteceu? E foi para outro lugar? Na vida geral, assim. Sim. O que te fez mudar? Porque a gente tem medo de mudar. Fala, não é pra mim. Reconhecer. Como é que tu reconheceu que não era pra ti aquilo e mudou o teu foco? Eu já fui focada muito no profissional. Hoje em dia, o meu principal, assim, é o meu pessoal. Eu vi que o profissional me exigia muito tempo. Eu estava dedicando muito tempo. E já não era mais compatível com a minha vida pessoal. Casei, fui morar com o Vitor e a nossa vida foi ficando de uma forma que eu ficava mais ausente em casa do que ele. E eu, assim, a minha visão de vida, a minha construção familiar é o oposto disso. E eu sempre me vi uma mulher presente em casa. Admiro muito as mulheres que se dedicam extremamente ao trabalho, que têm essa força, essa dedicação, mas não é o meu caso. Eu sou uma médica assim, super realizada, uma anestesiologista muito feliz, que eu não me vejo fazendo outra coisa, mas o meu foco principal mudou da medicina para a minha vida pessoal. E hoje eu me considero mais feliz, mais realizada por ter feito essa escolha. Na hora é muito importante a gente ter essa consciência e ficar bem com essas coisas. É isso que eu quero. E se der errado, foda-se, eu vou voltar para outro e tá, para outro. Não é uma decisão fácil, assim, quando a gente, principalmente por ter feito a escolha de medicina, eu saí de um hospital bem maior, deixei de dar plantões, hoje em dia eu não durmo fora de casa mais, passo todos os finais de semana em casa. Isso, de certa forma, é julgado. Assim, eu abri mão de um salário maior. Hoje em dia eu ganho menos do que eu ganhei há 3 anos atrás, mas por uma escolha pessoal. E hoje, assim, é bem nítido. A evolução pessoal que eu tive nesses últimos 3 anos é, assim, legal. Imensurável. O conhecimento ele não tem como ser ruim em nenhum momento. É que a gente falou, a gente nunca se arrepende de ter ido na academia, a gente nunca se arrepende de ter aprendido alguma coisa nova, por isso que o podcast chama Olha o que eu aprendi. Porque você que está aqui não vai se arrepender de ter ouvido esse podcast até o final e de se inscrever nesse canal. Tu já teve que mudar de foco em algum momento, Everton? Pô, isso aqui não é pra mim mais? Cara, o foco que eu tive que mudar foi esse que eu falei em relação à profissão, que eu vi que eu precisava melhorar, né? Vi que eu precisava ser um profissional melhor, estudar mais. E aí, cara, eu tirei 2 anos sabáticos assim, pauleira, estudo, trabalho, falei, fui até tarde e tal. Aí acabou, falei, não, igual a Marcela falou. E, cara, quem disse que quem ganha mais dinheiro é feliz? Não é isso, assim, né, cara? Então, assim, a gente tem que a gente tem que buscar evoluir sempre, profissionalmente, pessoalmente, né? E sabe, fazer aquilo que você falou, equilibrar tudo isso, cara.
Que eu acho que pra gente, tipo, ninguém é feliz o tempo todo. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, tem altos e baixos e tal. Mas a gente tem que saber equilibrar isso pra tentar ser o mais feliz possível, a fazer as outras pessoas felizes, ajudar as pessoas também. Da hora, da hora. Mineiro, já teve que mudar de foco, de desistir de alguma coisa? Porque às vezes a gente tem medo de desistir de algo. E às vezes não tá fazendo bem, pô, tchau, obrigado. Já teve que mudar teu foco pra outro ramo, outra atividade, enfim? N atividades que eu já fiz antes de ser corretor, mas até mesmo dentro da carreira de corretor. 6 anos atrás eu tinha acabado assim, de montar uma imobiliária, já estava 1 ano funcionando, estava indo bem, e aí apareceu a oportunidade aqui de trabalho. Em Rio Preto. E aí eu tive que tomar a decisão, porque de certa forma até poderia tentar tocar a imobiliária em paralelo, mas já era uma questão do foco, que fazia parte dos critérios para trabalho que tinha que estar 100% focado. Então eu acabei vendendo ali a imobiliária para um corretor que trabalhava comigo e tomei a decisão de vir para cá. Então foi uma mudança que eu vejo que hoje que foi boa, porque a nível de carreira eu consegui abrir muito mais meus horizontes de conhecimento de pessoas. Por mais que a vida talvez no interior ela é boa, você tem mais qualidade de vida, Minas você está pertinho de tudo ali, lugares muito bons, bonitos, mas quando eu vim para cá foi essa diferença que eu tive que abrir mão do que estava, e não me arrependo a nenhum minuto aí de ter feito isso. Até porque se tu não tivesse mudado, não teria me conhecido. Não é verdade? E agora aproveitando uma pergunta importante, né? Como foi importante ter me conhecido? Quanto que foi importante, assim, ter conhecido o Ricardo? Qual foi o aprendizado mais importante que vocês tiveram no ano passado? Penúltima pergunta, capricha. Se não falar que foi oratório, eu vou ficar chateado. Mentira, pode ser qualquer coisa. Pode ser lição de vida, do dia a dia, ou algum livro, algum conhecimento, curso. Qual foi o maior aprendizado, o melhor aprendizado do ano passado, 2022? Você que está esperando essa resposta, depois dos comerciais, se inscreve no canal aqui. Eu já falei isso 4, 5 vezes, cara. Já tá assistindo? Dá o like também. E aí? Eu acho que foi a confirmação que a nossa vida é mais importante que o dinheiro. O ano passado, em abril, nossa família passou por uma situação assim de alegria, ao mesmo tempo muito medo e morte próximo, risco de morte. E isso fez pensar que até que ponto vale a pena trabalhar tanto, abrir mão de tantos momentos em família, tantos momentos entre amigos, tantos momentos para nossa realização pessoal, para viver o trabalho. Então, eu acho que foi a confirmação do que eu já comecei a viver em 2020. O ano passado foi a chave, assim, que a nossa vida é muito instável. Do dia para a noite, um momento de muita alegria pode se transformar numa grande tragédia. Então, a gente tem que aproveitar o hoje, independente de trabalho, de obrigações. Então, foi isso, o maior ensinamento. Tem que ser feliz, e a vida é uma eterna busca pelo equilíbrio. Então, trabalho, me divirto, faço minha atividade física, leio, tenho foco nisso, mas tem que ser um equilíbrio para tudo. A água faz bem, mas se eu tomar 5 litros de uma vez, não vai me fazer tão bem assim. Então, equilíbrio. E para vocês, o maior aprendizado do ano passado? Cara, pra mim, velho, eu acho que eu era um cara que me cobrava demais. Sempre foi assim? Sempre. E aí eu comecei a melhorar isso comigo, assim, ver que tinham coisas que não dependiam só de mim, né? E que, tipo, tá tudo certo se eu errar também, todo mundo erra. Eu era um cara que ficava mal, achava que, tipo, você tem uns princípios ali, coisas que você prega, tenta seguir e não dá certo, e tá tudo bem, cara, segue o jogo, né? Então aprendi a me cobrar um pouco menos. Caraca, genial. Mineiro, além de ter feito curso comigo, até te chutei aqui agora pra lembrar disso,
Inclusive, vocês não sabem a audiência, a Marcela também foi minha aluna. Nos conhecemos por causa da Vox, bebendo Heineken. Ela e o Vitor bebendo Heineken. Eu fui pra deixar eles beberem pra assinar o contrato, claro. Mas tu Que evolução, hein, Ricardo? Viu só? E foi mudança. Um ano, assim, incrível, né? Foi. Pra todos nós. Com certeza. Somos sócios hoje. Já bilionários. Elon Musk se cuide. Pra ti, Mineiro, teu maior aprendizado do ano passado, além de oratória comigo? Eu aprendi que eu posso fazer várias coisas. E, inclusive, que é uma coisa que eu fazia pouco, né? Que era gravar vídeo, falar em público. Até por isso que eu cheguei lá na Vox, né? Foi fazer um merchan lá no Balance e falei o nome de uma rua errada. Quase fiquei travado lá. Quase morreu ali. Exatamente. E isso me fez crescer muito. E também, eu acho que ajudou a passar por um momento que eu precisava também aprender que fazendo a mesma coisa no meu trabalho, meu resultado não ia mudar. Isso a gente já vem aplicando aí para esse ano. Eu acho que estamos começando já a ter alguns resultados já. E me ajudou muito a poder suportar tanta mudança, né? Que, como eu disse, a economia, o mercado imobiliário reflete muito de política, da instabilidade com as pessoas e muitas vezes a gente trabalha com uma expectativa muito alta com as coisas. E tem hora que você precisa entender que pode acontecer que vai dar errado em certas coisas e você precisa estar preparado para entender que se não der certo, quais são os outros planos, né, que você vai ter. Isso me ajudou muito no ano passado. Eu passei algumas instabilidades por essa questão da economia e hoje eu me sinto que eu estou bem mais fortalecido. Muito importante isso. Inclusive, para a gente poder finalizar, eu quero que vocês pensem em uma dica de como aumentar o foco, para a gente falar para a galera. Mas antes de vocês falarem, vão pensando aí. Gostaria que a produção colocasse na tela aquelas fotos que eu mandei, daqueles objetos interessantes, que a minha mãe, ela trabalha com artesanato. Minha mãe hoje ela está muito focada nas peças em resina. E aí eu quero mostrar um pouco desse trabalho para ela e pedir para a galera seguir ela no Instagram, que a produção também vai colocar aí embaixo. Hoje ela faz coisa em resina, por exemplo, chaveiro com foto. Legal. Ela faz eternização. Ela faz algumas coisas de criança. Tem até uma foto aí que é um pezinho de uma criança. De foto, aquelas eternizações que põe que aí coloca na resina e tal. Legal. Muito massa. Hoje a minha mãe ela vive disso, ela trabalha com isso o dia inteiro dela. O dia inteiro não, né? Uma horinha por dia só. Mas ela... igual filho. Poxa, cara. Assim, ao vivo, eu trabalho bastante. Às vezes não parece. Acho que ela trabalha mais que você. Isso eu concordo. Isso eu tenho certeza. Então, se a produção puder colocar... Já tá na tela já? Ou ainda não? Não? Então, a minha mãe... Oi? Até com medo de ser zoeira, velho. Não, é verdade, é verdade. Tá em algum lugar na tela aí, não tô vendo aqui, mas tá em algum lugar aí. Paula Branco Arte, se eu não me engano, no Instagram da minha mãe. A produção vai colocar pra gente. Sigam ela lá se vocês têm filho pequeno, lembrança de alguém. Ela até pegou esses dias o cabelinho de uma criança recém-nascida, colocou dentro lá. A mãe mandou, claro, né? Não roubou uma criança. ela mandou o cabelinho e fez lá toda a questão da resina pra ela nunca esquecer daquele momento. Então tem várias coisas interessantes. Sigam minha mãe nas redes sociais. Vejo aí o trabalho dela e também, claro, da Anne White, que vai ajudar o Mineiro a fazer o curso. Tá pra onde, produção? Daqui? Ou pra lá? Aqui? Tá aqui? Minha mãe tá aqui. Mais pra cá. Aí, minha mãe tá aqui. Tá vendo aqui minha mãe? As fotos da minha mãe. Esse é o produto que ela faz. Tem vários, tá? Entra lá no Instagram dela. Tem muita coisa legal. E a Anne White... Isso é mesmo. Pode seguir. Segue aí. Anne White, que ajuda as pessoas a entenderem se o conhecimento que elas têm pode virar um curso. Você pode vender. Sabe que vale dinheiro isso que tu sabe? O Mineiro, por exemplo, tem um conhecimento sobre vendas, principalmente na área de corretor. E ele veio esses dias perguntar pra mim. Foi ano passado, inclusive. Ricardo, será que dá pra fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas? Nós temos um formulário, a gente avaliou todo o conhecimento que ele tinha e percebemos que sim, que dá pra gente montar um treinamento, que inclusive o que ele vai fazer, que é o Corretor FC, que é o Corretor Fora da Curva, que vai acontecer em junho, comecinho de junho. E é bem interessante porque ele montou toda uma metodologia e é isso que a Anne White faz. Tem conhecimento, quer saber se dá para vender. Anne White, procura lá no Instagram, annewhite.co, e também tem na tela aí rolando, a produção sempre coloca pra gente. Anne White, que inclusive está fazendo acontecer esse podcast junto com os patrocinadores, junto com a Era Contabilidade, junto com o Burgerita Lanche, junto com Alsucos. Em breve temos mais 3 patrocinadores, não vou anunciar agora para não ficar chato, McDonald's, Coca-Cola, não vou falar agora quem são. Imagina um dia.
Imagina o Mac Sou. aqui. 5 lanches aqui pra mim só. Pô, aí o foco é no comer. Aí vai colocar o foco em prática, né? Barbaridade. 5 lanchinhos aqui com batata. A batata do Mac é a melhor que tem. Mas eu tô focado. Mas pode comer. Mas é que eu não faço, Treina então depois, eu né? não posso Treina criar depois. exceção. Gasta Vamos essa fazer 3 batata horas. depois. Nossa, se eu comer um pacote, são 3 horas na esteira? Não sei se às vezes compensa. Eu prefiro não comer e fazer 2 horas. Né? Mas legal. E qual que seria, então, vocês dando uma dica? Qual seria essa dica de ouro? Como que vocês podem falar assim? Turma, galera que tá assistindo aí. Vocês podem aumentar o foco de vocês assim. Só pra fechar. A gente já falou muita coisa boa hoje. Mas o que seria essa última dica? Começar pelo Mineiro, que tá na ponta. Última dica pra galera de como aumentar o foco. Você que está assistindo a gente ainda não sabe, né, por onde começar. Um exemplo que eu dou é o seguinte: sempre olha naquela área ali que você tá, quem que é um cara de referência, quem que é o melhor cara para aquele momento que você está vivendo. Porque talvez vai chegar um momento ali que aquele melhor já não é o melhor mais de onde você está. Uhum. E aí você vai ter que evoluir nos níveis. Então sempre verifique alguém ali que dentro do negócio que você faz é uma referência, chegou, superou, tá igual, e vai elevando esse nível aí, que com certeza teu foco vai estar sempre em crescimento. Então buscar uma referência te faz ter aquele objetivo e buscar. Exatamente. Legal. Pra deixar a Marcela fechar, né? Everton, sua dica de como aumentar o foco. Se quiser olhar pra câmera pra ficar sexy. Tá. Ô, louco. Inclusive, como é que é? Você é forte, você é feio. Sacanagem. Ai, tá na traíra, velho. Mentira. Traíra, né? Mentira. Dê sua dica. Como aumentar o foco? Bom, pra galera que tá assistindo, eu acho que tem que ter disciplina, aplicar bastante disciplina e não pode deixar de ter rotina, cara. Que eu acho que você tendo rotina, você consegue ter disciplina em tudo aquilo que você vai fazer e aí você consegue aplicar o foco naquilo que é o seu objetivo. Pai do céu. Isso aí vale dinheiro, tá? Vale? Conversa com a Anne White. Demorou. Vamos trabalhar esse foco todo aí. Depois, inclusive, a gente dá um jeito de colocar a tua foto, tá sem camisa assim no nosso Instagram. Pra galera ver o que é foco. Depois a gente tira também. Vai perder seguidor, hein? Não, se for eu, sim. Tu acho que não. Marcelo, e a tua dica genial de como aumentar seu foco? Quiser olhar para aquela câmera maravilhosa, como podemos aumentar nosso foco? Sua dica valiosa. Uma dica que eu acho muito válido para quem está querendo melhorar e aumentar o foco é estipular metas, definir prazos, definir recompensas para quando você atingir aquele objetivo e respeitar o seu próprio organismo. Se comparar com você mesmo, com a sua evolução diária e não com a métrica do outro. Boa. Eu vou fechar esse podcast, vou vender ele por R$ 9,99. R$ 9,97 que tá na moda agora. Que aula hoje, hein? Que aula. Olha o que eu aprendi. Muita coisa interessante. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, lembraram agora e querem trazer? Lembrei disso aqui de foco, eu pensei antes. Alguma coisa que vocês gostariam? Alguma indicação de livro? Indica um livro aí, Mineiro. Aqui é Faustão, faz ouvir, foda-se. Indica um livro aí. Vamos lá, a Bíblia. São vários. Dessa vez aqui que eu vou pegar. Everton, indica um livro massa Cara, aí. eu tenho sério problema com leitura, cara. Não consigo ler nada. A não ser, Agora tá ao vivo, tem que fingir. a não ser livro da minha profissão técnica, assim. Não consigo ler. A Bíblia, então, fala a Bíblia. Nem Bíblia. Porra. Gibi da Mônica. Também não. Valeu, Mineiro. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Baita livro, hein? Um dos primeiros que eu li, assim, quando eu comecei a trabalhar com a comunicação. Muito bom. Você que me indicou. Porra, cara, ainda bem que tu seguiu. Tu leu ou só conhece? Eu li, ué. Entendi. Preciso começar a tentar, velho. Eu Legal. não consigo. E aí entra essa questão que tu falou da rotina, pra exercício, pra Sim, foco aplicar geral. nisso. Começa com um livro que tu gosta, aos pouquinhos, lê uma página por dia, 2, 3, quanto der. E aí depois de um tempo vai ficar legal. Cara, se eu precisar estudar, eu vou, cara. Pega Flui. e vou. Agora, livro de história, de conto, Não, isso aí também não curto muito. autoajuda, Não. essas Autoajuda eu gosto. coisas, não consigo ler, velho. Mas Tenta- vou tentar. Esse que você falou. Tenta pegar isso. Vamos fazer um combinado aqui entre vocês dois, ao vivo. Tu ajuda o Mineiro a ser fisiculturista Fechou. e tu ajuda ele a ler. Pronto. Aí. Fechou? Boa. Então no episódio 100, nós vamos voltar com o resultado disso aqui. Caraca, que eu fiz Mineiro agora no palco, hein? Mineiro no palco. Imagina ele lá assim. Mas o que eu fiz aqui agora? Tá ferrado, vai ter que fazer. Bora, mineiro. Bora. Dá a mão aí. Pra cima. Não, dedinho, tem que ser o dedinho. Dedinho? Aí. É muito delicado. E tu, Marcelo, um livro pra indicar pra galera? Acho que voltado para esse tema que a gente está discutindo hoje, o Essencialismo. É um livro que acrescenta muito e Legal. que Baita ajuda
a direcionar bem essa questão do foco, da disciplina e saber dizer não. Saber dizer não, sensacional. Olha o que eu aprendi, fica por aqui. E se você gostou desse conteúdo, dá o like. Se você não gostou, manda pra alguém que você não gosta, pra sacanear essa pessoa. Se inscreva no canal. Comenta aqui se você tem uma parte que você gostou mais. Esse trecho aqui achei bacana também. Segue a gente lá na rede social, é Aprendi no Podcast, @Aprendi no Podcast. Qual que é teu Insta, Mineiro? O Ricardo Mineiro. O Ricardo Mineiro. Everton? Everton Batista _ treinador. Everton Batista _ Com treinador. H, Everton Com H, com H. hein? Com H. Marcela? Doutora Marcela Franco A. É DRA, Marcela DRA, Franco. Marcela Franco. Boa. Siga essa galera lá, ficamos por aqui com esses ótimos apoiadores que estão sempre com a gente. Era Contabilidade, Burguerita Lanches, Ao Suco, Zen White, minha mãe, que é uma apoiadora, minha mãe tá sempre nos ao vivo aqui, sempre comenta. Todas as lives. Uma vez eu participei podcast. de um em Porto Alegre, aí ela foi lá e comentou assim, o Ricardo é lindo, Paula Branco, o Ricardo é lindo. Como se ninguém fosse ver que era minha mãe, entendeu? Só pra me dar uma moral. Então a família tá sempre do nosso lado, sempre apoia a gente. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem o tema vai ser surpresa, eu vou avisar só na segunda-feira, que eu sempre aviso no final do podcast. Semana que vem vai ser surpresa. Vai ser um baita de um tema. Então fique ligado aqui no nosso canal. Muito obrigado, produção também, vocês são demais. Beijo lindo, valeu! Tamo junto!